Mas vamos lá, o Rafael Lima do Ideias Radicais aqui, eu não sei se vocês sabem. Essa camiseta eu comprei no site do Rafael Lima do Ideias Radicais. Essa camiseta aqui, eu tenho uma preta. Aí, ó. Eu tenho uma preta e uma cinza dessas. Aqui atrás, em cima, bem, aqui atrás na nuca, eu acho que tem escrito Ideias Radicais. Eu não sei se vai aparecer. Se eu não tenho Ideias Radicais aqui, não sei se já caiu com o tempo, né? Mas essa camiseta eu comprei no site do Ideias Radicais. Antigamente eles tinham um site onde eles vendiam camisetas lá e tal. Eu apoiei um outro projeto deles de um livro que eles lançaram lá no Apoia-se. Que é um livro ensinando como compartilhar as coisas. Eu fiz a pré-venda, né? Então, cara, é um cara que fez com que aquela minha chama libertária lá atrás acendesse, né? Ele tá com a bandeira aqui de Gadsden aí, né? E tal. Então lá atrás eu comecei a ver uns vídeos dele, comecei a, sabe? Aquela coceirinha, aquela coisinha assim, olha que legal que esse cara tá falando, o que é isso aqui? Aí eu lembro que ele recomendou uns livros, eu comprei acho que uns 3, 4 livros que ele recomendou, li os livros, minha cabeça explodiu. Uou, e aí tudo virou uma bola de neve e hoje o André é libertário pra cacete. Então vamos dar uma olhada no vídeo dele aqui falando sobre um ano de Milei. Pobreza em queda, PIB em alta, né? Vamos colocar e vamos conversar sobre este assunto. Deixa eu dar um F5 aqui e vamos embora. Em um ano de governo Milei já temos uma pobreza na Argentina menor do que quando Milei tomou posse e menor do que a brasileira, dependendo de como você mede. Um crescimento de PIB que já cancelou toda a queda do começo do ano, sim, já está no 0 a 0 e 2024 pode terminar crescendo, sendo que a projeção era uma queda de 3,5% do PIB, e vários outros resultados econômicos muito fortes. Eu quero explicar pra você ao longo desse vídeo não só esses resultados, mas eu tô fazendo esse vídeo não só pra você saber o que tá acontecendo, mas porque eu acho que a guerra de narrativas ao redor do Milei é a discussão política mais importante do mundo hoje. Por quê? Porque... Lembro quando o Milei demitiu 40 mil funcionários públicos, uma coisa assim. Foi 30 ou 40 mil funcionários públicos, né? O que a Rede Globo falou? Desemprego aumenta sobre Milei. Mas eles não falaram, ó, desemprego aumenta sobre Milei porque ele demitiu 30, 40 mil funcionários públicos e tirou não sei quantos bilhões de custo que essa galera tinha todo ano, desafogando os impostos e podendo diminuir impostos e aumentar a liberdade econômica na Argentina. Isso eles não isso eles esqueceram, só Milei, amigo do Bolsonaro. Vamos lá. Que tem um pêndulo de direita acontecendo na política do mundo agora, não só com Trump. No Canadá, o Trudeau deve cair a qualquer momento e ser substituído pelo Poilievre. Na Europa, nossa... Quem diria que colocar socialistas para administrar um país ia implodir as economias? Quem diria, não é mesmo? Uma ressurgência da direita. No Brasil, podemos ter. E se a direita absorver 20, 30% do que o Milei tá falando aqui de resultados, de a forma libertária de pensar, nós temos uma situação global, não só na economia, mas na política, um futuro civilizatório da humanidade muito importante, e isso aqui precisa ser absorvido porque é uma guerra de narrativas e a esquerda vai continuar mentindo gigantescamente, que é um... Só que o foda é que a esquerda tá mentindo com narrativas e ele tá entregando fatos. E ele tá entregando resultado. Então, não adianta, a narrativa toda não importa. O que importa é o resultado final da coisa. Exemplo muito simples. Com um ano de Milei, vários jornais reportaram que a pobreza tá em alta e tinha vários dados já bem consolidados de que, na verdade, já tinha caído. Os caras estão simplesmente ignorando todos os dados positivos e mentindo descaradamente. Não tem outra, sabe? Não tem o que fazer aqui. Ou é mentira e canalice, ou uma incompetência ao ponto em que o cara deveria pedir demissão e aposentar da profissão e, sei lá, e fazer Uber, com todo respeito aos Ubers. Vamos lá. O que eu quero abordar nesse vídeo? 5 pontos. Primeiro, os resultados econômicos do Milei mais importantes e mais simples de ser entendidos pela população em geral. Eu não vou entrar aqui em muita coisa de boa. Só pra lembrar, esse vídeo foi uma indicação do Doc Rafael, membro aqui do canal. Doc, beijo. Bolsa de investimentos disso, daquilo. Eu quero entrar mais em emprego, salário, inflação, pobreza, PIB. As coisas que vão importar para a população. Isso, é o que importa. Média que vai votar nas eleições, não só lá, mas aqui. Segundo, eu quero entrar em linhas gerais em como o Milei alcançou isso. Não dá pra gente entrar em todas as coisas que ele fez no governo, porque é simplesmente coisa demais, mas as lições principais aqui.
Depois eu quero também dar uma pincelada em o que era a corrupção dos Kirchner, do governo anterior, Kirchner-Fernandes. 4. Quais são as expectativas futuras da Argentina, o que eles devem fazer em 2025 aí, o que a gente pode esperar para o futuro, porque tem coisas interessantes, acordo de livre comércio com os Estados Unidos, dolarização, crescimento econômico, vamos ver. E 5, eu já dei o spoiler, mas vamos entrar nisso mais profundamente, por que isso importa nessa briga de narrativas que tá acontecendo agora no mundo, que eu acho que é a grande lição aqui. E só pra vocês terem uma noção do nível de desinformação do que tá acontecendo aqui. Quando deu um ano de Milei ali no 10 de dezembro, teve uma porrada de matérias e vamos pegar um jornal que a gente sabe que não é canalha. Não vamos pegar a Folha, não vamos pegar, sabe, Poder 360. Eles soltaram essa manchete. Ah, não, porque um ano de governo Milei com menos inflação e mais pobreza, e eles citam que a miséria tá em 18,1%. Não, já tinha um dado público bem consolidado que mostrava que a miséria tá em 11. Então, assim, ou é canalice, e eu não acredito que o Poder 360 é canalha, ou é uma incompetência, uma preguiça desses jornais que é assim... Estão pedindo pro Copilot, né? Ô Copilot, qual que é a pobreza na Argentina? Ele tá puxando os dados de quando tava o Fernandes, né? Surreal, realmente. E se vocês forem olhar as fontes que eu tô usando aqui, eu não tô usando nenhuma fonte brasileira. O jornalismo brasileiro... Lucas, obrigado pelo membro. É, na absoluta melhor das hipóteses, completamente inútil para acompanhar o que tá acontecendo no Milei. Se você quer as fontes, deixa eu dar um shout-out aqui para 2 organizações. Primeiro, a Universidade Francisco Marroquim, aliás, que tá acompanhando o que tá acontecendo lá. Eles estão fazendo relatórios muito bons, boa parte dos prints que eu tô colocando são de lá. E o Instituto Juan de Mariana, que também tá usando dados da UFM para fazer relatórios. Os dois estão indo muito bem. E você pode acompanhar a página do Milei, a página do Ministério da Economia. Pô, não dá pra colocar em 1.25, cara. O Rafael já fala rápido pra dedéu, irmão. Tem vários também criadores de conteúdo no Twitter que estão acompanhando o que tá acontecendo lá. Olha isso. O jornal brasileiro tá, assim, inútil. E isso aqui... Outra narrativa que eu vejo o pessoal falando é o seguinte. Pô, fui pra Argentina, tá tudo caro pra dedéu lá. Tá ligado? Pô, fui pra Argentina, tá caro pra dedéu lá. Só que eles esquecem de falar que o salário médio na Argentina é 3 vezes maior do que o salário médio brasileiro. Você tá entendendo? Então é óbvio que tá caro. Eu vou lá, se eu ganho em reais e eu vou pros Estados Unidos, tudo é caro lá. Uma garrafa d'água é cara. Uma garrafa d'água é cara. Se eu ganho em reais e vou para os Estados Unidos comprar uma picanha de $30, a picanha lá é mais cara do que aqui, se eu fizesse esse tipo de conversão idiota. Você tá entendendo? Poxa, é óbvio. É óbvio. Eu acho que o valor do nosso poder de compra comparado com a Argentina vai dar uma equilibrada no próximo ano, nos próximos 2 anos. Não é um momento legal de fazer turismo na Argentina agora, tá ligado? Eu quero escancarar isso pra vocês também. De o quão errados os caras estão, na melhor das hipóteses, errados. Vamos lá. O primeiro dado que mais está sendo usado contra o Milei é pobreza. Ah, não, porque a pobreza disparou e tudo mais. Pois bem, na versão original da minha pauta aqui, eu tinha um dado de pobreza 44%. Só que ontem, eu gravei esse vídeo, eu tive que regravar porque o microfone estava errado e tudo mais. Ontem, o governo Milei soltou uma estatística nova com uma estimativa que eles falaram, olha, tem margem de erro aqui, ok? Isso acontece em todos os estudos. Mas a gente estima que a pobreza está em 39%. Notem, quando o Milei tomou posse, a pobreza era em torno de 45%. Ela subiu para 55% durante os primeiros meses do governo dele, porque eles tiraram controles de preços, porque eles tiraram subsídios, eles tiraram várias coisas, e isso de fato reduziu o poder aquisitivo da população momentaneamente. E depois você tem todo o crescimento econômico que compensou isso e levou a pobreza agora para qualquer coisa, vai largamente falando, entre 39% e 44%. Portanto, abaixo do ponto de quando o Milei tomou posse. Não só isso, a indigência... Você tá entendendo que é muito fácil falar, não, tem 44% de pobres. Mas tinha quantos no começo do ano? Melhorou ou piorou? Eles não falam que melhorou, tá ligado? É muito fácil. Isso é miséria. Quando ele tomou posse, estava em 14,6%. Pelo dado que eu tinha antes, estava em 11%, ou seja, abaixo. Mas pelo dado solto ontem pelo governo da Argentina, está ainda abaixo disso. Então, assim, pobreza não é mais um argumento. A esquerda vai continuar usando isso? 100%. E aí vai caber a gente
trazer esses dados e postar toda vez Desmelhorou, né? que eles postam, postar outro dado e falar, cara, você está mentindo, fim. E é interessante também notar que todos os jornais brasileiros escondem o fato de que quando o Milei começou as reformas dele, isso foi assim, 2 dias depois da posse, dia 10. Dia 12, o Caputo, que é o ministro da Fazenda dele, é o Paulo Guedes dele, foi à TV, deu um discurso de quase 20 minutos, explicando tudo o que ia acontecer de mudança e tudo mais. Os primeiros 10 minutos, inclusive, foram uma puta aula de economia. Eu recomendo que vocês vejam esse discurso, ele vai estar linkado ali na descrição pra vocês, na descrição, nos comentários e tudo mais. Porque ele tá explicando ali muito basicamente, muito simplesmente, da onde vem a inflação, déficit, todos os problemas, tudo que vai acontecer, tudo que vai acontecer. E dentre as 10 primeiras medidas que ele anuncia, eles anunciam que eles vão aumentar um dos Bolsa Família deles, porque eles têm vários Bolsa Família. Eles vão aumentar um pra ajudar a mitigar os efeitos desse choque. Você vê algum jornal brasileiro falando disso? Não. Eu nem sabia que existia essa parada. O frame que pegou do Rafael, bem doentão. Ele é meio doentão, né? Mas eu não sabia disso. Mas o ponto é, as medidas dele fizeram despencar a pobreza na Argentina. E ela tá caindo, nos dados anteriores que eu tinha, em torno de 1% ao mês. E por esse dado do 39%, na verdade, mais perto de 1,5% ao mês. O ponto mais baixo de pobreza recente foi em torno de 2016, 2017, em torno de 24%. Se ela tá em 39, 40 agora, dentro de 1 ano e meio, na taxa atual de queda de pobreza, o Milei estará com a menor pobreza na Argentina na história recente. E isso não é nenhuma surpresa. Quero ver daqui 1 ano e meio o que a Globo vai falar. O pessoal deixou de ser pobre, mas eles estão tristes. Tá ligado? Vai vir uma narrativa em cima, cara. Isso não vai passar em branco. Olha, o nível de pobreza tá baixo, mas as pessoas estão mais tristes, né? Porque era melhor ser pobre, feliz, do que uma pessoa de classe média triste, né? Fala, Felipe. Obrigado pela membritude, aí, irmão. Não é. Tem uma que o Thomas Sowell vive falando. Veja como mais dinheiro faz mal. Que antes do Lyndon Johnson, presidente americano, decretar guerra na pobreza e começar um monte de programas sociais estatais destinados a combater a pobreza estava caindo em torno de 1% ao ano nos Estados Unidos. Naturalmente, por causa de desenvolvimento do capitalismo. E aí eles começaram a fazer... O Rafael tá com umas olheiras, né, irmão? Será que é de não dormir? Pau, ele tá fazendo box. E se parou. Não é novidade isso. Era o que era razoável de se esperar, e agora nós temos os dados. Só que tem 2 poréns nesses dados que tornam tudo ainda mais interessante. O dado de pobreza 44%, que é o que eu tava usando antes de sair esse dado do governo de ontem de 39%, mas vamos usar os dois aqui, é do fim do 3º trimestre de 2024. Ainda tem que sair os dados de outubro, novembro e dezembro. Eles provavelmente vão sair consolidados bonitinhos em torno de março ou abril. O Rory Nunes mandou aqui, igual a família dinossauro. Veja como viver de amor. É muito bom esse corte da família dinossauro. Quando eu tinha HBO aqui em casa, na verdade faz umas 2 semanas atrás, nós fizemos 2 episódios da família dinossauro. Todo sábado eu me reúno com a minha esposa e minhas filhas, né? Eu desço ali pro mundo real e a gente faz o tal do cineminha aqui em casa. E a gente tirou 2 episódios da família dinossauro. Uma da irmã gêmea do Dino, uns que tem aí no YouTube de grátis, porque eu não tenho mais HBO. Mas esse de Veja como viver de amor da família dinossauro. Bota aí família dinossauro viver de amor. É muito bom esse vídeo, tem no YouTube. Abril de 2025. Então, eu não tô dizendo que aqui em 1 ano ele baixou a pobreza pra abaixo de quando ele tomou posse. Tô dizendo que em 9 meses ele fez isso. Ó o núcleo da arma aí. Na queda de 1,5%, na verdade tá mais do que isso. Ele deve estar com a pobreza hoje, né, a preço de hoje, Natal de 2024, em torno de 35% a 40%. E ainda vamos ver o que vai acontecer. Agora, uma outra coisa que é muito interessante, e eu preciso dar um shout-out pro Wendy's no X. Eu não sei quem é você, mas você me deu talvez top 5 melhores argumentos do ano, eu preciso de citar. O cara trouxe um dado que eu deveria ter pensado. Ele falou, cara, para pra pensar que a linha de pobreza na Argentina não é a mesma da brasileira. Na verdade, ela é muito mais alta. E isso que é interessante de notar.
A definição de pobreza na Argentina é, segundo o INDEC, se você entrar no site deles lá, o INDEC é o IBGE deles, tem todos os dados lá, e eles têm uma apresentação visual muito boa, inclusive boa parte dos prints que eu tô usando aqui são deles. O INDEC mostra lá qual é a definição de pobreza deles, que eu acho que faz muito sentido. Eles criaram a canasta básica total, ou cesta básica total. Que é uma ideia de, olha, tem o mínimo que você tem que consumir de alimentos, e depois tem, assim, moradia, vestuário, remédios, essas coisas, que, assim, é o mínimo. Se você não consegue isso, você é pobre. Eu acho que é uma definição boa, porque não é uma linha arbitrária de, tipo, R$1.200. R$700. É uma linha de... eu acho foda essa parada a quem ganha R$700 no Brasil não é mais pobre. Ah, mas peraí, R$700 aqui em Estância Velha, a cidade que eu moro, a 45 km de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma coisa. R$700 em São Paulo é outra coisa. R$700 no interior, R$700 no interior do interior de uma outra cidade, pode ser completamente diferente. Sabe qual é que é? Aqui, o botijão de gás, não sei se é botijão, botija, sei lá como se chama. O botijão de gás aqui é R$100. É R$100, o pessoal entrega na tua casa, vem de carro e entrega na tua casa de grátis. R$150 o botijão de gás na Bahia, e aí? Você tá entendendo que R$700 é um número muito arbitrário mesmo. Eu pago uma peça de queijo, 1 quilo de queijo, eu pago R$55. Direto no produtor, queijo colonial lindo, maravilhoso. Um queijo processado em São Paulo é 75 conto. Aqueles merda que tu compra fatiado já no mercado. Então, poxa, cara, é muito arbitrário. Ah, se tu ganha R$700, você não é mais pobre. Eu acho que deveríamos de ter um índice assim. Aqui no Rio Grande do Sul, qual que é o índice de pobreza? Qual que é em Santa Catarina? Qual que é aqui? Qual que é lá? E daqui a pouco, como o Brasil é um país também muito grande, daria pra segmentar até diferente isso. Daria pra segmentar até diferente, porque às vezes um custo aqui em Estância Velha é um, Novo Hamburgo, cidade vizinha aqui é outro. Né? Então eu acho que daria pra segmentar cada vez mais isso, entendeu? Só que vamos deixar pro Estado fazer. É R$700. Quanto que você tem que consumir ali pra... Entendeu? E depois eles têm a linha da miséria. A linha da miséria é, esquece todo o resto, comida. Se você não consegue pagar o mínimo de comida, você é miserável. Pagotocom mandou R$5. No Brasil, a maior carga tributária está no consumo. Sim. Nos outros países é sobre renda. Quem paga mais imposto é a população mais pobre que paga mais impostos sobre consumo e menos sobre a renda. Sim, exatamente. Como é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Exatamente. Exatamente. Mas tirar a população da pobreza é um interesse do governo? Claro que não. Quem controla os mais pobres ganha as eleições. De novo, eu acho que é uma definição que faz sentido. A linha de pobreza deles é R$1.900 mensais. O salário mínimo no Brasil é 1.400 pila. A linha de pobreza deles está acima disso. Então, esse dado aqui, na verdade, está mostrando que 39% da população está ganhando menos que isso. 39,44, depende do dado que você usa. O resto está acima. O Lula adora falar aqui no Brasil que ele abaixou a pobreza. Só que a linha de pobreza no Brasil é R$665 por mês. Na Argentina é 1.900. A linha de miséria aqui no Brasil é... Vocês lembram que eu comentei, logo que eu me mudei para Estância Velha, faz um pouco mais de 10 anos, os shoppings aqui da região tinha muito argentino vindo para cá. Criou-se a crise na Argentina, os argentinos deixaram de vir e agora os argentinos estão de novo aqui. Eu fui no mercado hoje pela manhã e tinha o pessoal falando ali, aquele castelhano, não sei se ele... dá pra ver que os caras eram argentinos, tá ligado? E eles estavam no mercado fazendo compras. Você tá entendendo? A galera tá vindo da Argentina de novo, porque lá o salário médio é 3 vezes maior do que o salário aqui. Eles trazendo o dinheiro deles de lá pra gastar aqui, o dinheiro deles vale mais a pena. Então, estamos aí, né? Final de ano e início de ano aí, cara, as praias lotadas de argentinos dentro do Brasil, curtindo o nosso país eco de terceiro mundo. E lá tá ruim, imagina se a pobreza lá tivesse ruim. R$209 por mês. A linha de miséria na Argentina é R$839 por mês. A nossa linha de pobreza tá abaixo da linha de miséria deles. Então, o Lula adora falar assim, não, porque a pobreza caiu no Brasil para 27% no fim de 2023. Não temos ainda, certamente, aqui o dado de 2024, mas... Aí você pode falar, então, a pobreza no Brasil é 27%, na Argentina tá 39, 45 milhões de desastres. São linhas diferentes. E se a gente recalibrasse a linha brasileira? Qual que seria a pobreza no Brasil pela linha argentina? Bom, tem uma manchete de abril de 2024 que o governo está comemorando
que a renda média da população do Brasil subiu para R$ 1.848. Então a renda média da população do Brasil está... Cara, isso é muito baixo, velho. Cara, isso é muito baixo, velho. R$ 1.848 a renda média brasileira. Eu moro numa bolha mesmo. Eu moro numa bolha mesmo. Todo mundo que eu conheço é uma bolha. Aqui em Rio Grande do Sul, Estância Velha, cidade que eu moro, meus amigos, meus conhecidos, meus parentes, todo mundo que eu conheço aqui mora numa bolha mesmo, cara. E esse valor aqui, puta que pariu. Meu chapéu do céu, R$ 1.848, cara. Abaixo da linha de pobreza na Argentina. E, pelo pior dado possível da Argentina, em outubro, 44% estava nessa linha, enquanto se a gente usasse essa linha aqui no Brasil, seria em torno de 50% a 55%. Então, senhoras e senhores, a pobreza na Argentina do Milei é abaixo da brasileira. E a nossa vai subir e a deles vai cair. E um dos dados mais interessantes saiu semana passada, que foi a inflação de alimentos em novembro. A inflação de alimentos de novembro na Argentina foi de 0,9%, enquanto no Brasil foi de 1,55%. Sim, no mês de novembro, preços de alimentos subiram mais no Brasil do que na Argentina. Se você contar outubro no Brasil foi 1,06, enquanto na Argentina foi 1,2, então relativamente similar. Então se você juntar os dois, outubro e novembro, a inflação de alimentos lá foi mais baixa do que aqui. Só que qual que é a tendência? A tendência aqui no Brasil é a inflação subir e lá a tendência é a inflação cair. Então quem que tá entregando mais picanha? O Milei e não o Lula. Outra coisa também que você não vai ver nenhuma manchete batendo no Brasil aqui, mas vale lembrar, pobres gastam boa parte da renda deles com alimentação, então esse tipo de coisa importa. E não só isso, você tem a trajetória de queda. Como eu falei, a trajetória no Brasil é de alta, na Argentina caiu de 25% para... Se o governo quiser tirar as pessoas da pobreza, cara, quiser fazer as pessoas pararem de passar fome, é só botar imposto zero sobre comida. Comida, imposto zero. Ponto. O transporte, se está transportando comida, imposto zero. Ponto. Quantas pessoas saem da pobreza amanhã? Amanhã as pessoas vão começar a ter carne em casa. Pessoal, fui no mercado hoje. Dia 30 de dezembro de 24. Pegamos só o grosso. Sei, sou errado. Peguei lá 6 kg de arroz. Acho que 4 ou 5 kg de farinha. Né? Tudo saquinhos de 1 kg, né? A gente sempre pega saquinhos de 1 kg. Massa, acho que uns 10, 12 pacotes de massa. Pegamos ali o grosso mesmo, tá ligado? Pegamos ali aquela que é a base. Não peguei nenhuma grama de carne. Não peguei nada de besteira, assim, de coisas caras. Na verdade, sim. Minha mulher pegou uma toalha de mesa. Lá de R$70, eu acho, uma coisa assim. Deu 680 conto, velho. Deu 680 reais. Não deu meio carrinho de... Sabe o carrinho de mercado? Carrinho de supermercado? Não deu a metade do carrinho. 680 reais. Eu comentei isso lá no nosso Discord, o Jorginho. O Jorginho mora no Nordeste, né? Mora no Ceará. Ele falou assim, ó, André, eu fui fazer rancho hoje. 1.000 pila eu gastei. Só pegando farinha, arroz, feijão, só pegando a base, né? Pegando a base da pirâmide alimentícia do mês ali. Gastei R$1.000. E eu falei, cara, eu achei que era só aqui que tava meio caro, né? Mas, cara, comida tá muito cara. Comida tá realmente bem cara, tá ligado? 2,4 em novembro na geral, 0,9 só em alimentos, porque tem outras coisas que vão subir mais, mas que não vão afetar tanto a vida. Pegou na base do grosso. Bah, vocês também, Bom, você também não me ajuda aí, né, gurizada? Ou se é pra mandar esse tipo de papinho cretino aí, cara, pelo menos vira membro do canal aí. Todo pobre assim. E a tendência de queda, como eu vou falar lá na frente, de inflação, já entro nesses detalhes. Outra coisa que vivem usando pra bater no Milei, eu vou me alongar mais nessa da inflação e do PIB, o resto vai ser um pouco mais rapidinho, ok? Mas uma das coisas que usam pra bater no Milei é PIB. Ah, não, porque o PIB caiu, um desastre e tudo mais. Beleza, o PIB caiu no primeiro e segundo trimestres na Argentina, no primeiro semestre como todo caiu? Sim. Era esperado? Sim. Já vamos discutir isso. Agora, a maior... Cara, eu odeio esse papinho do PIB, cara. Eu odeio esse papinho do PIB porque é uma coisa tão manipulável, cara. Eu odeio isso. Parte das manchetes no Brasil cita uma queda de PIB de 3,5%, porque essa é uma projeção do FMI. Que toda a esquerda odeia. O FMI não serve pra nada. É um bando de imperialista, nazista, racista, fascista. Mas quando corrobora com a... né?
Mas quando ajuda a narrativa, aí a FMI é top. Mas daí quando eles projetam que o PIB na Argentina vai cair, aí de repente é fonte. Só que tem um problema nisso aqui. Sim, o PIB caiu no primeiro semestre na Argentina. Mas também, semana agora, a Argentina soltou o crescimento de PIB do terceiro trimestre. E no terceiro trimestre, o PIB cresceu 3,9%, zerando toda a queda do primeiro e segundo trimestres. Então, hoje, o PIB da Argentina está no 0-0 em relação ao ponto onde o Milei tomou posse. Só que tem detalhes internos aí, já vamos entrar nisso. Agora, o ponto maior aqui esse é o dado do terceiro trimestre, ainda tem o quarto. E todas as prévias, todos os dados prévios estão indicando que o PIB no quarto trimestre irá crescer. O Neo botou aqui, engraçado que na Argentina, décadas de esquerda nunca resolveram nada. Agora o Milei precisa resolver tudo no país em 4. O Bolsonaro foi a mesma coisa. Vocês lembram quando Bolsonaro entrou e aí foram entrevistar o Paulo Guedes, 4, 5 meses de governo. Aí o Paulo Guedes falou assim, cara, vocês da esquerda estavam 16 anos no poder e vocês não fizeram porra nenhuma, nós estamos 4 meses, deixa a gente trabalhar. Deu uma patada num repórter lá, que o repórter tá até hoje tonteando lá, cara. Tá até hoje tonteando, cara. Seja. Galera, eu vou deixar o vídeo rodando, vou fazer um mijão rápido. Eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer, mas eu tô escutando. Qualquer coisa eu volto e a gente conversa, mas eu tô escutando. O FMI esperava uma queda de... Não mandem pix agora. PIB de em torno de 3,5%. Já tá zerado. E ainda vai vir um quarto trimestre de quase certamente alta. Quanto? Não sabemos. Não sabemos quanto que vai ficar o resultado final. Pode ficar 0,5%, 1% de alta em 2024. O ponto é que a FMI errou por qualquer coisa entre 3,5% e 5% a projeção deles. Talvez mais. Porque se eles cravarem outro 3% desse, a gente pode fechar o ano 2024 com 2, 2,5%, 3%, não sei. É surreal isso aqui. Agora vamos dar um passinho para frente. O FMI projetava uma alta de PIB para a Argentina de 2025 de 5%. Se eles errarem essa previsão pela mesma margem que eles erraram em 2024, na verdade vai ser qualquer coisa entre 8% e 10% de alta em 2025. Imagina o absoluto funeral nas redações jornalísticas de todo o Brasil dos caras terem que falar que o PIB da Argentina cresceu 8, 10% em 2025 e do Brasil foi tipo assim, 2%. Com inflação em alta. 10% de Agora, isso é mais interessante ainda quando você entende como o PIB funciona. E eu fico feliz que as pessoas no Brasil estão começando a entender isso muito melhor. O PIB mede a riqueza, entre aspas, do país. Eu não tô dizendo que ele tá certo ou errado, tô dizendo como é que essa régua funciona. Ela tem defeitos, ela tem vantagens, ok? Só saiba o que você está medindo. Ele mede a riqueza a partir de o que foi produzido. E o que foi produzido? O que foi comprado, então o que foi consumido. Então a estatística do PIB é a soma de 4 fatores. O saldo da balança comercial, esquece isso por um momento. Investimentos no país, que podem ser públicos ou privados, esquece isso por um momento. Os 2 maiores fatores do PIB, exceto em países de altíssimo investimento, mas não interessa aqui, são consumo das famílias e consumo do governo. Então, quando o governo compra alguma coisa, o PIB sobe. Então, se o governo corta os seus gastos, o PIB cai. Se o governo vai e taxa a sua avó no remédio dela em R$200 e usa esse imposto para comprar lagosta para o ministro do STF, pro PIB saiu 200 do privado, entrou 200 no público, 0-0. Mas você sabe que um desses resultados é preferível. Segundo, se o governo vai e gasta R$1 trilhão em déficit, que ele tomou dinheiro emprestado, e compra coisas, o PIB sobe em R$1 trilhão. É como você falar que você ficou mais rico porque você explodiu o seu cartão de crédito. O consumo aumentou, sim, mas é sustentável ou não? E o que acontece é que o Milei cortou... É por isso que esses números do PIB me deixam sempre muito, muito frustrados, cara, porque é uma métrica completamente manipulável. Se o Estado imprimir e gastar, sobe o PIB. Chif mandou R$6,17. Fala, André. Mandou $1. Você viu jornalista, economista na Globo News falando mal do desgoverno, toma $1. Não vi? Sério? Pô, cara, fiquei o dia inteiro testando essa porra desse negócio aqui, cara. Não vi não, cara. Mas vou ver, obrigado. Os gastos públicos, esse gráfico é muito brutal. O famoso voo de galinha, isso aí, Matheus? Exatamente isso, cara.
O governo vai lá, imprime dinheiro pra caralho, ou bota imposto pra caralho, aumenta a arrecadação, aumenta o dinheiro que passa pelo Estado, aumenta o PIB, e aí é tudo PIB. Vocês lembram que o PIB, até ano passado, eles falavam assim, não, mas a dívida PIB do Brasil tava boa, porque o Bolsonaro chegou a ter uma dívida PIB de 80%. E o Lula tá só em 76%. Vocês lembram que eu expliquei essa jogada pra vocês? Por que eles estavam usando porcentagem do PIB da dívida e não o valor nominal? Porque era conveniente pra eles. Eles estavam arrecadando mais. Teoricamente, se a gente pegasse o número bruto, o número nominal, mesmo reajustado pela inflação, o Lula estava com uma dívida maior, mas como eles aumentaram muito os impostos, aumentaram muito a arrecadação, a porcentagem foi utilizada de uma maneira super inteligente naquele negócio ali. Só que agora que o Lula bateu os 80% de dívida PIB, agora ninguém mais fala nada. Era um problema ter 80% de dívida PIB do Bolsonaro. No Lula não é problema. Então é por isso que eu falei, cara, o PIB é uma falácia. O PIB é um número manipulável. É um número altamente manipulável. E, obviamente, ele vai ser manipulado para te dar benefícios ou para te dar malefícios? 44% do PIB para 32%. 44% de tudo que era produzido na Argentina era, na verdade, comprado pelo governo. Ele derrubou isso para 32% ao cortar vários gastos. Então você esperaria uma queda de PIB de 12%. Isso. É o razoável, certo? Então, é uma matemática. Por que a projeção era 3%? Porque, pera, se o governo tá deixando de consumir isso, ele tá deixando de tomar como crédito ou de imprimir dinheiro para gerar inflação, e esse dinheiro vai ficar sobrando pro setor privado, que vai poder usar isso para coisas que são de fato produtivas. Então, você vai ter uma troca, que é tipo um obeso perdendo peso e crescendo massa muscular. É. Você vai ter um acontecendo. É só que se você tem uma pessoa com uma grande obesidade, primeiro ela vai perder muito peso de gordura, talvez criar um pouco de massa muscular, e depois ela vai criar massa muscular em cima. Mas isso leva a uma transição. Se você olhar nos primeiros 2... Ótima analogia. Vou começar a roubar pra falar nos meus vídeos. 3 meses e falar, a massa do cara caiu, claramente tá dando errado, você percebe que isso é um comentário estúpido, certo? Uhum. Essa era a transição na Argentina. A dúvida era o quão rápida ou... Só um adendo aqui. Quero mandar um abraço pro Lucas Emanuel, que nesse ano, em 9 meses, perdeu 40 quilos, cara. Perdeu 40 quilos de gordura e ganhou massa muscular fazendo academia. Um exemplo a ser seguido. E ele estava lá na nossa festa do Discord semana passada, ligou a câmera, tirou a camiseta e falou, e aí, dá uma olhada. E ano passado ele tava gordaço. Tava gordaço. Isso sim é foda. Isso sim é foda. Brabo demais. Fechou a boca, parou de comer besteira, começou a fazer exercício. Cara, 40 quilos. 40 quilos. Projeto verão, hein? O meu projeto verão vai ser baseado no Lucas. Não será essa transição. E aparentemente, 9 meses. 2 trimestres de queda, recursos voltaram para o setor privado, grande desregulação, grande abertura econômica, grande atração de investimentos, PIB privado subiu, resolvido, e agora é daqui para cima. E agora tem mais 4 anos e 3 meses, né? 3 meses de dados ainda para vir, mas 3 anos, aliás, de governo Milei para fazer esse troço crescer. E isso é mais fácil de ver ainda, isso fica mais escancarado nos salários. Eu gosto muito mais de olhar salários do que PIB em uma métrica de sucesso de uma política econômica ou de o que está acontecendo no país, porque, vamos lá, a pessoa simples ou a pessoa que está em pobreza ou perto dela, ela não acorda de manhã e pensa assim, nossa, o PIB. Ela vai olhar por quanto ela está ganhando. Uau! Vai impactar ela muito mais. E quando a gente pega os salários na Argentina e quebra isso em salários no setor privado e no setor público, você vê claramente essa transição de uma despesa do setor público indo pro privado, ok? Você tem isso na sua tela agora. Dá pra ver que os salários privados já recuperaram toda a queda que tiveram da crise inflacionária, de vários cortes, de várias coisas, que foi o ajuste ali do primeiro semestre na Argentina. Só que esses dados são de setembro.
Ainda falta outubro, novembro e dezembro nisso. Então agora certamente eles já estão acima do ponto que estavam quando o Milei tomou posse. Mas os salários no setor público, você consegue ver que na verdade eles caíram. Porque eles não estão sendo reajustados. Porque não há plata. Tá certo, tá certo. Porque esse é o ajuste. Então, aonde que tá esse 3,5% de queda do PIB que era projetado e que na verdade no fim das contas não se manifestou? No setor público. No setor privado, tudo já voltou. Se você olhar só o aumento de salário sem separar os dois, você teve um aumento de 11% anualizado. Então você teve um aumento de até agora 8,7% no total. Se você assumir ele esticando pro ano, dá 11%. Ô, Rafael, deixa os gráficos um pouquinho mais na tela, irmão. Em 10 anos isso triplica os salários das pessoas. Imagina o que seria em 10 anos o seu salário triplicar em termos reais, ok? Agora, quando você exclui o setor público e anualiza o aumento do setor privado, dá 15% de alta, que é bem brutal. Agora, para pensar o seguinte, então a Argentina tá ganhando no setor privado 15% de poder de compra, entre aspas. E no Brasil nós perdemos 20% de poder de compra esse ano. Esquece PIB, cara, esquece ideologia de gênero, esquece emendas parlamentares, esquece tudo. No final do dia, isso que importa, irmão. É tu chegar com o teu dinheiro, com o teu salário e comprar uma parada. Deu pra sustentar a família? Deu. Nós perdemos 20% de poder de compra. Mais de 20%, né? Ao fim de 2024, os argentinos terão, em média, no setor privado, um aumento de salário de 15%. E não tem motivo pra imaginar que isso vai mudar nos próximos anos. Eles podem ter isso nos próximos 2, 3, 5 anos, constantemente. É pesado. Outra coisa foi a valorização do peso argentino, quer dizer, o poder de compra dos argentinos. E isso aqui foi a primeira vez que eu conheça, e eu acompanhei a história de crises de vários países, pode ter os outros exemplos, mas eu não conheço, aonde a brecha cambial foi resolvida por cima e não por baixo. Quando o Milei tomou posse, e ainda hoje, existe um cepo cambial, um controle de câmbio. Você não pode comprar os dólares que você quiser, você não pode mandar o dinheiro pra fora como você quer, porque se isso pudesse ser feito, todo mundo trocaria pra dólar e a Argentina faliria imediatamente. É por isso que o Fernandes, o governo socialista anterior, colocou esses controles de câmbio. E é por isso que as reservas em dólar são importantes, porque se também não tem reserva, você quebra, tem vários problemas. E o que esse cepo cambial, que esse controle cambial faz, é com que exista um mercado paralelo de dólar, que era o dólar blue. Então o dólar oficial, quando o Milei tomou posse, era 370 pesos. O dólar blue era 950. O dólar oficial que o governo usa é 300, mas o na rua é 3 vezes mais caro. E isso não só gera vários problemas, isso gera um mercado de conseguir dólares no oficial, vendendo paralelo, começa toda uma parasitagem e tudo mais. Isso evidencia o desastre socialista que era o anterior. Então, o Milei tomou posse e desvalorizou o peso, que na verdade é simplesmente assumir que esse preço que nós estamos colocando 370 não é real, tacou lá para 800 e cacetada, e colocou um crawling peg, uma alta crawling automática, peg, o peg é a travada do dólar, quanto que é? Colocou uma alta automática de 2% ao mês nesse valor. Pra ir correr. E isso, quando o Milei assumiu, foi muito criticado, né, aqui na mídia brasileira. Milei é uma tragédia, desvaloriza um não sei quanto a moeda deles, tá ligado? Não é que ele desvalorizou. A moeda não valia aquilo. Ele só, tira essa trava aí que tem, cara. Se o dólar tá valendo 3 vezes mais no mercado fora... Frouxo fraquejou, mandou R$ 5,25. Ó. André da Chiparte, ex-favelado com supletivo de 2º grau, é meu pastor e nada me faltará. Olha aí, cara. André da Chiparte, ex-favelado com supletivo de 2º grau, é meu pastor e nada me faltará. 2 vezes, né? É no Banheirão 2025. Vamos se encontrar no banheirão, então. Indo pra cima conforme a base monetária, inflação, blá 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 blá. O peso desvalorizou de 1.000 para 1.400 ao longo do mandato dele, resultado de todos os choques, todas as coisas, um monte de coisa aconteceu. Mas conforme a economia foi consertando, ele voltou de 1.400 para 1.000 pesos por dólar, que é o preço hoje. Hoje, a brecha, isso é, a diferença entre o câmbio no mercado paralelo, então o câmbio real, e o câmbio do governo é praticamente zero. Olha a mágica que o cara fez, velho. Olha a mágica que o cara fez.
Bizarro. E isso foi feito não por baixo, via só a desvalorização de moeda, mas por cima, que é o que eu falei, ele resolveu a brecha cambial por cima e não por baixo, com a valorização do peso. Pessoas entraram e compraram pesos. O cara fez o peso argentino funcionar, bicho. E tá, eu não como... É bizarro isso mesmo. Bizarro. Geralmente os governos lutam pra enfraquecer a moeda, né? Não deixar mais forte, né? Bolsa, pobre não come bolsa, beleza. E eu não queria tanto entrar nesses dados, mas eu não posso deixar de mostrar a alta violenta de bolsas de mercados que aconteceu na Argentina. Vamos usar os ETFs. ETF... Pessoal, a Bolsa Argentina... Eu até tenho em algum lugar anotado isso aqui, ó. A Bolsa Argentina subiu 128% esse ano. E a Bolsa Brasileira caiu 0,29%. A Bolsa Brasileira andou de lado. Um Exchange Traded Fund é um produto simples que você pode comprar para conseguir se expor ao mercado. Ele está em dólar, então vai estar mais calibrado isso. Vamos comparar o ETF Brasil, então o que seria esse veículo para investir no Brasil, com o ETF Argentina. O ETF Argentina, da vitória dele, que é o que importa, você não pode acho que da posse não faz sentido, porque da vitória você já tem expectativa de o que vai acontecer, certo? Tá. Subiu de 42 para 87, uma alta de em torno de 110%. Enquanto no Brasil caiu de 33 para 24, prejuízo de 27%. Se na vitória do Milei você tivesse comprado o ETF da Argentina e falar, mano, dane-se. Vou investir na Argentina. Você ia ter dobrado seu dinheiro, mais do que dobrado, ao invés de ficar no Brasil. E isso é o que... Cara, eu imaginava que o Milei ia fazer coisas bacanas, mas não quer ser tão rápido assim, não. Não quer ser tão rápido assim, não. Na moral, eu acho que, na verdade, se tu pegar o que o Milei fez nesse primeiro ano dele, é muito mais do que vários outros presidentes fizeram em 4 anos, né, cara? Muito mais, muito mais. Então o que ele fez nesse primeiro ano já é mais do que o Lula vai fazer no Brasil em 4. Na verdade, o Lula vai fazer o inverso, né? E também é parte do motor de recuperação econômica na Argentina. Investir lá tá sendo uma boa ideia. Então, a forma mais prática e fácil hoje de investir na Argentina, isso não é recomendação de investimento, ok? Mas a forma mais prática e simples hoje seria você entrar no seu home broker e comprar um ETF da Argentina. Agora, se você quiser investir mais na Argentina, você fala, eu tô interessado em imóveis, eu tô interessado em outras coisas, eu tô interessado em ir pra lá, eu tô vendo isso aqui e falou, putz, isso aqui foi um ano do homem, bora. Faz o Hélio Escambau, fazer o M, tchau. E o primeiro ano é o mais difícil, na verdade, né? Porque tá tudo enraizado com aquele funcionário público, aquele socialismo, aquela merda que era antes, né? Se no primeiro ano o cara já conseguiu fazer isso, puta que me pariu, cara. Não é à toa que tá todo mundo falando de Milei. É Milei e Trump, Milei e Trump, Milei e Trump. Pô, olha o merchan vindo. Não vou fazer merchan. Os links dos merchan estão na descrição da live. Você tá interessado nisso? Nós temos aqui no Ideias Radicais uma empresa parceira que é a SET. Ah, o merchan dele tá vindo. Ah, sim. O merchan dele tá vindo. A SET é uma empresa que te ajuda a sair do Brasil e legalmente pagar muito menos ou zero impostos e viver mais livremente. O que a gente tem? A gente consegue analisar a sua vida, analisar o que você está fazendo, profissão, trabalho, fontes de renda, possibilidades, etc. E mostrar para que países você poderia ir, qual que é a melhor combinação de país. De repente você vai morar aqui, investir ali, ter sua empresa aqui, contas bancárias lá, esse tipo de coisa. A gente consegue desenhar esse mapa todo pra você e... O CETI tem que me patrocinar, velho. Te dá as melhores conexões de... Ah, preciso abrir uma empresa. Tá aqui, abre com esse cara. Ah, preciso investir. Ah, preciso de um passaporte. Ah, preciso fazer essa busca genealógica. Preciso de... Nós temos os parceiros pra você entrar em todos os países do mundo onde vale a pena entrar, onde vale a pena você investir, ter o seu dinheiro se proteger. A Argentina é um deles. E a Argentina é muito mais fácil para brasileiros, porque não só o idioma não é tão difícil assim e tá ali perto, e você tá perto da sua família se você precisar, mas por ser brasileiro você pode pedir o seu visto de residência permanente puramente por ser brasileiro. Você não precisa de passaporte, você não precisa nem... Você entra com RG se quiser. Ok? Você precisa tirar alguns documentos, tipo o seu CPF argentino, essas coisas e tudo mais, e tirar o seu certificado de residência permanente, mas com isso você pode morar permanentemente na Argentina, inclusive começar o seu caminho na direção de um passaporte, se você quiser. Então é um país relativamente fácil de ir agora. Se você está interessado, conheça. É fácil de ir agora. Quando a economia estiver bombando daqui 2 anos, no final do primeiro mandato do Milei, vocês podem ter certeza que vai ficar cada vez mais difícil de migrar para lá. O link vai estar na descrição, nos comentários, pinado lá para você achar mais fácil. Isso posto, a última estatística aqui que eu quero mostrar de vitória e de sucesso do Milei é a intenção de voto.
Quer dizer, é o que eu mais usaria pra dar na cara da esquerda depois de pobreza e PIB. Eu colocaria o combo, os três, porque você vai ver um monte de gente de esquerda que o cara é um comunista, filho de funcionário público, que os dois somados ganham 50 mil reais por mês, o cara mora num puta bairro bom em São Paulo, no Rio de Janeiro, falando que a Argentina é um desastre. Tá bom. Não vai ficar mais difícil, vai ficar mais caro. Os dois, né, Cat? Mas o que será então que ele sabe que o eleitor da Argentina não sabe? Porque, vamos olhar a intenção de voto. E vamos não olhar a popularidade. Eu não gosto muito da métrica de popularidade, porque é meio assim, esse ou aquele outro cara... Né? Sugiro que Mimã me mandou R$5,19. Gordinho, sua barba está muito sexy hoje. Esse Rafael fala miúda groselha. Sugiro que me mame. Vamos olhar assim. Você votaria nos deputados desse cara? Eu acho que é uma métrica muito melhor. E em 2023, o La Libertad Avança, que é o partido do Milei, o LLA, teve 26,5% dos votos pro legislativo. Na Câmara de Baixo, né, na Câmara dos Deputados. A projeção de votos, a pesquisa de votos de outubro, não agora de dezembro, de outubro, é de em torno de 30% a 35%. O Joker falou, o Rafael tem que tomar cuidado com o que ele anuncia, quem conhece sabe. Uma vez o Rafael Lima, esse cara aí, ele anunciou uma tal de Atlas Quantum, né? Que era uma parada de Bitcoin lá, mas que era uma pirâmide, né? Mas... ok. Então ele ganhou 4 a 9% do eleitorado total da Argentina a mais para votar para os deputados dele em 2025. E isso são dados de outubro, que refletem essas estatísticas que eu falei de alta de salários, de queda de pobreza e tudo mais. De lá pra cá, teve uma melhora. E ao longo dos próximos 10 meses, até a eleição legislativa de 2025, vai continuar tendo melhoras ainda mais. Então é razoável supor que isso aqui vai subir ainda mais para em torno de 35%, 40%. Então ele vai ter ganho qualquer coisa tipo 10 a 15% a mais do eleitorado argentino a favor dos legisladores dele. Então... foi isso que aconteceu com o Bolsonaro, né? Bolsonaro também conseguiu influenciar um monte de prefeituras, um monte de gente agora, né, cara? Isso foi importante, né? Pra ter uma base depois melhor pra se comandar, né? Se algum esquerdinha quiser vir falar assim, não, porque é a destruição e tudo mais, tá bom, cara. O que você sabe que o eleitor argentino que tá lá vivendo isso não sabe? Que ele quer votar em mais deputados do Milei pra ter mais reformas disso. Eu encerrava por aqui. Resultados colocados a gente tem que se perguntar, mas como? O que o cara fez? E assim, é muita coisa. Você tem o DNU, que foi o Decreto Nacional de Urgência colocado nos primeiros dias do governo Milei, você tem depois a Lei de Bases, você tem em torno de 1000 desregulações ou reformas legislativas de setores econômicos diferentes, que não tem como eu entrar. Isso é fantástico porque é que nem o Trump. Lembra quando o Trump entrou no primeiro mandato dele? Ele botou $1 trilhão na economia? Só tirando regulamentações, só tirando papelada, só... E esse 1 trilhão que o governo iria arrecadar, que ia gerar de papelada, burocracia, foi tirado da economia americana e deixado a economia fluir melhor. Então a economia já começou a florescer tipo, meio que instantaneamente, assim que o Trump assinou um papel. E é isso que o Milei tá fazendo lá. Olha esse frame. Foi assim, é assim que o Milei tá fazendo lá. O Milei não tá reinventando a roda, cara. O Milei não tá reinventando nada. Sacou qual é que ele só tá aplicando leis básicas de matemática, cara. Você tem todas as medidas de câmbio. Fala, Cláudio. Não vai dar pra entrar nisso. Então eu vou entrar em os conceitos. Ok? Qual que é a filosofia por trás das mudanças aqui? E a coisa mais importante pro sucesso do Milei, das políticas, desse retorno econômico forte que ele tá vendo, eu não vejo ninguém falando. E assim, eu tava lá, eu fiz essa tatuagem do Don't Tread on Me lá, Tatuagem é coisa de puta. Fui na posse dele e eu tava conversando com as pessoas, não com quem tava com bandeira de Gadsden e o caramba, eu sei o que vocês já acham, tá meio óbvio. Eu quero falar com as pessoas aleatórias. Deixa eu entender a cabeça delas, ok? Ele fez a tatuagem e pagou com Bitcoin. E uma coisa que elas estavam muito falando foi... Eles conseguiam repetir exatamente a promessa, a proposta, o combinado que o Milei fez com o eleitorado.
o fator mais forte, o fator mais núcleo, mais básico para todo esse sucesso dele foi o fato de que ele passou claramente a mensagem de por que a Argentina estava pobre, ele prometeu claramente o que ele ia fazer, e as pessoas entenderam e elegeram ele por isso. O foda é que, tipo assim, né? Nós temos o presidente da Argentina que falou: eu vou entrar e eu vou diminuir o Estado. Diminuindo o Estado, sobra liberdade, sobra dinheiro e tal. No Brasil, a gente votou no cara que prometeu picanha e cerveja. Então, quando veio o choque, quando veio a dor, ele podia falar: pessoal, faz o L, faz o M, né? Eu avisei. Eu falei. Como é As que é? pessoas votaram pra isso. Como é que eu faço o M? Não é que nem o Lula que falou, vai ter picanha e churrasco e não sei o que, e agora vai, corta educação, corta saúde, corta BPC, corta auxílio de não sei o que, corta tudo, protege o super salário do judiciário, entendeu? Foi uma puta fraude. Quer dizer, era óbvio, era. Mas pro eleitor médio, o eleitor médio caiu nisso. Foi uma fraude. O Milei foi extremamente claro no combinado dele. Qual era a mensagem dele? Isso não foi só na eleição presidencial, foi na eleição dele de deputado, porque ele era deputado antes, foi na carreira política e como influenciador dele antes. Na Bahia você já tava morto com esses símbolos, é foda. Eu vi um tutorial na internet que se tu fizer assim no estado, não sei, é uma facção. Assim é outra facção. Assim é outra facção. Assim é outra facção. Eu falei, porra, irmão, os caras tem... Um cara foi tirar uma foto metendo... Eu meto hang loose, né? Eu sou velho, né? Eu faço hang loose, né? Então eu falei, e aí, irmão? E aí? Eu meto hang loose no mundo real, assim, sabe? Eu meto aqui, e aí, cara, como é que tá? Se eu meter isso aqui, dependendo do estado que eu meter essa parada aqui, eu tô fazendo apologia a uma facção. Agora o cara tem que tirar foto, tipo assim, o cara já tira foto do lado da mulher, quando o cara sai com a mulher pra passear, o cara já tira aquelas fotos tristes, né? Porque o cara tá pagando um monte de coisa, o cara tá indo num lugar que o cara não quer, o cara queria estar jogando futebol, jogando videogame, você vai fazendo outra coisa, o cara tá lá gastando um monte de dinheiro num lugar de merda. Aí quando o cara vai tirar foto com a mulher, se o cara mete aqui, o cara morre no outro dia. Agora mais e mais homens vão tirar foto só com a mão nos bolsos, né? Planking, né? Retinho, né, cara? Não dá pra fazer assim, senão os caras, pô, ali o cara é a favor da facção, não sei o quê. Pô, cara, a Bahia tem que acabar, né, irmão? Alguém mais é a favor aí? Vou fazer igual o Pica-Pau, cortar a Bahia e empurrar pro meio do oceano. R$5,05. Manda um abraço, pata, ao pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, BA. A única cidade que o Lula perdeu na Bahia. Só tem sulista na cidade, kkkk. Pô, acabei de falar que nós temos que acabar com a Bahia. Eu literalmente estava falando que nós temos que acabar com a Bahia. Aí o cara manda um oi para Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, a única cidade que o Bolsonaro ganhou. Então nós vamos cortar todas as cidades, menos essa cidade da Bahia, e vamos empurrar pro meio do oceano, cara. Anos. Entendam isso. Anos. Pô, cara, que timing, hein? Que timing. Perdi um inscrito e se o cara vai tentar dar refund, vai abrir com o Banco Central lá pra puxar esse Pix de volta aí, cara. Falando isso pras pessoas. A Argentina já foi um país rico. Um dos mais ricos do mundo. E aí, a Argentina foi tomada por socialistas e por governos militares também, que começaram a fazer uns montes de socialismo na economia. E eles destruíram economicamente esse país. E por causa disso, esse país é pobre e corrupto. Pra gente voltar, a gente precisa derrubar isso. Não é reformar, não é tentar fazer ficar eficiente. É isso que nós temos que fazer no Brasil, não é reformar. Não é tentar deixar bonitinho, é o fato de que esses caras são cachorros parasitas inúteis, cujo trabalho é parasitar o seu trabalho. Eles são uma casta de vermes inúteis que está aqui para destruir a sua vida e viver do seu trabalho. O que a gente precisa fazer é acabar com isso. Não é assim reformar, reduzir. É acabar. Afuera. Falaram pro Lula, né? Ô Lula, como é que nós vamos fazer aí uma reforma, né? Pra reduzir gastos? O Lula não tem que reduzir gastos, tem que aumentar a arrecadação. Vocês viram essa? Faz umas 2, 3 semanas atrás meteram essa pro Lula. Pô, e aí? Vamos reduzir gastos, Lula? Ele, não. A gente tem que ver como aumentar a arrecadação. Então vocês se preparem, tá? Vocês se preparem. Ok? E a gente vai substituir isso aqui por capitalismo.
vai ter um choque econômico, vai doer, vai ter ranger de dentes, vai. E depois disso, se a gente seguir esse plano, por 20, 30 anos, nós vamos ter uma riqueza de nível Europa. Sim? E o eleitor falou, sim. Essa foi a melhor coisa que ele fez. Porque ele ensinou libertarianismo para as pessoas. Ele ensinou, mesmo que não tenham absorvido totalmente, mas mesmo que só parcialmente. Ele explicou o que era. E isso deu a legitimidade para ele. Isso educou o eleitor dele. Isso fez o eleitor entender o que estava acontecendo. E o Caputo falou disso no discurso dele de 2 dias do governo, dia 12 de dezembro de 2023. Ele estava dando esse discurso e ele falou, isso aqui é o primeiro presidente que foi eleito claramente propondo um choque violentíssimo e que a população concordou. Eu nunca vi isso na minha vida. Então bora. O combinado foi o combinado. Isso posto, o que ele fez de fato ali? Vamos pegar primeiro o DNU. O DNU foi um decreto colocado ali nos primeiros dias de governo, que era desregular, reduzir, cortar, facar, tudo que eu posso fazer sem ter que aprovar uma lei no Congresso. Notem. Aqui é muito bom a gente parar para entender a diferença entre um liberal e um libertário. O liberal tem um Liberal é um socialista enrustido. Range amplo do que ele acredita. Alguns liberais são minarquistas. Eles acham que o governo tem que fazer polícia e justiça, enfim. Outros colocam, não, tem que ter alguma regulação econômica. Tem que ter algumas coisas, agente de regulação, tem que ter algumas coisinhas. Tem que ter um Bolsa Família, tem que ter uma escola pública, tem que ter um... Aí você começa a falar, cara, mas você é liberal mesmo? Não sei. Mas tem o pessoal que defende isso, que acho que é. Então você entende que é um espectro. E quando liberais vão fazer reformas, quando eles vão discutir essas coisas, eles falam, não, mas peraí, vamos ver. Todo mundo, ó, é a regra básica. Se o cara falar que é liberal, é gente ruim. O cara falou que é liberal, é gente ruim. É mau caráter. Liberal igual mau caratismo. Ponto. Vamos avaliar, vamos... Será que, pô, a gente corta tudo isso, mas coloca uma outra... Foi 30 minutos só desse vídeo. Nós vamos ficar até amanhã. Pô, falei pra minha mulher, 10 horas, vamos olhar a CSI. Agência, mas veja bem, porque, pá, um libertário não acha isso. Como eu falei no combinado anterior, o libertário defende que o Estado é uma organização parasítica que não tem função produtiva na sociedade. É uma organização criminosa. Sim. Então o que é pra cortar? Sim. O DNU não foi assim, vamos tentar tornar mais eficiente. O DNU é uma pergunta. Quais que são todas as coisas que eu posso eliminar agora, sem necessidade de aprovação no legislativo, que não vão causar um colapso ou guerra civil? Faca em tudo. Vai doer? Vai. Mas o Murray Rothbard, que é um dos grandes autores da escola austríaca, o cara responsável pela conversão do Milley para ser libertário. Inclusive, eu preciso fazer esse vídeo, porque foi sobre esse... Sim, eu tenho pernas, isso acontece. Eu tenho pernas, o muito Rothbard bom. escreveu esse livro, Man, Economy and State. Isso vai dar um corte tão fantástico. E aqui dentro tem o capítulo 10, que trata sobre monopólio. O Milley fala que ele leu esse capítulo, deram pra ele como um artigo, ele olhou e falou, puta, imposto é roubo. E virou libertário. O Murray Rothbard, ele sempre falou na literatura dele, ele sempre cobriu várias crises, ele foi um grande estudioso de crise. Sempre falou, olha, o ajuste tem que ser o mais rápido possível e fim. Quanto mais rápido o choque, melhor. Todos os países e crises que fizeram choques rápidos recuperaram rápido, todos os que ficaram enrolando e fazendo transição se ferraram e daí do problema político. É isso que tem que ser feito no Brasil. Precisa arrancar esse band-aid de uma vez. Não, mas nós vamos devagarinho, nós vamos fazendo... Índio Papacu mandou R$5,03. O dólar está tão alto que a Janja mandou o Google tirar a cotação do ar. No Maranhão tem mais gente vivendo de Bolsa Família do que CLT. Que país amaldiçoado. Aracis, Aras, Não é só no Maranhão, não, tá? Tem 13 estados do Brasil onde tem mais gente com Bolsa Família do que de carteira assinada. O Danilo mandou 5 aqui, ó, cara. O socialista fala na cara que vai te roubar, mas o liberal disfarça o roubo. Liberal é pior que socialista. Eu considero liberal pior que socialista. Afuera. E o Milley falou, vamos. Isso é o que o libertário faz. Então, o DNU, ele fazia isso em todos os setores possíveis. Retirou controles de preços, retirou regulações de mercados, retirou poderes de estatais,
retirou repasses e gastos de coisas pra todo lado, já entro nisso. Mas pra você pegar um exemplo conceitual aqui de uma coisa feita no DNU, vamos pegar aluguéis. Eu acho que isso aqui é um exercício do conceito muito bom. A lei anterior do Fernandes sobre aluguéis era muito pró-locatário, não proprietário. Ela basicamente tratava o proprietário como um criminoso. Então você não pode reajustar preços quando você quiser, você não pode fazer contrato em dólar, tem controle de preços, é basicamente impossível expulsar um caloteiro, etc. Então o que aconteceu? Proprietários falaram, não vou mais alugar os meus imóveis, eu vou vender eles ou eu vou só deixar eles quietos. Eu alugar e ter alguma renda com isso, na verdade é um risco de um prejuízo ainda maior, não vou fazer. Isso também desligou o setor de construção, porque se você não tem gente interessada em ser proprietário para ser locatário, quem que vai comprar os apartamentos que você tá comprando? Ah, não, quem vai comprar para usar? Tá, mas tá todo mundo pobre porque a inflação tá disparada. Ok, então o mercado de construção morreu também. O que o Milley chegou e fez foi mudar toda a legislação para falar, deixa ser, pode ter reajuste de preço, pode ter contrato em dólar. Se o cara não pagou a fueira com ele, vamos ter um contrato simples onde o proprietário tem direitos de proprietário. Vamos liberar esse mercado, vamos fazer com que seja atrativo. O resultado foi que a oferta de imóveis na Argentina subiu 170%, praticamente triplicou. E o preço, em termos reais, o preço subiu, mas a inflação subiu ainda mais. Os preços subiram 50% e a inflação subiu 100% nesse período. Então você teve uma queda em termos de preços reais de aluguéis na Argentina de 50%. Como seria a sua vida hoje se o seu aluguel fosse metade do preço que ele é? Especialmente se você mora em São Paulo. Isso é o que ele fez. Então assim... Eu vi um corte no X lá do pessoal falando... Veja a nossa kitnet de 30 metros em São Paulo. 2.200, cara. Eu falei, caraca, uma kitnet, irmão. E não só isso, isso fez o mercado imobiliário voltar a crescer. Levou alguns meses por causa de crédito e várias outras coisas, mas o fato é que teve uma ressurgência extremamente forte do mercado imobiliário, do mercado de construção, e por causa também de desregulações com esse mesmo conceito em crédito, o crédito explodiu. Você consegue ver agora na sua tela o crédito em pesos emitido e o crédito em dólares, especialmente, que explodiu fantasticamente. Isso ajuda a financiar a construção, então reativa essa parte econômica do setor de construção também, e você tem uma espiral virtuosa de desenvolvimento, tanto que no terceiro trimestre de 2024, o setor de construção cresceu meros 6,9%. Eu não tenho nenhum motivo para imaginar que seria diferente no quarto trimestre de 2024. Depois disso veio a lei de bases. A lei de bases, bom, o DNU era tudo que eu posso facar sem aprovação do legislativo. Tá bom, então... Lembrando que cada uma dessas leis a gente viu reportagens aqui no Brasil falando algo negativo sobre elas. Por que eu preciso de aprovação do legislativo? Bota tudo em uma lei de bases, que deu um palmo de documento, assim, gigantesco, que não foi aprovado na sua versão original. O legislativo é assim, você pede 10 pra levar 5 comando vermelho. Falar pros caras que eles são um bando de trouxa porque você achou que ia levar 3 mesmo assim. Ele ficou meses em negociação, ele foi reduzido, a versão final que aprovou foi qualquer coisa entre 30% e 40% do original, mas em conceito do DNU é falar, cara, eu quero aprofundar o afuera. Me deem autorização. A coisa mais potente ali, provavelmente, era a autorização do Milley de remanejar toda a estrutura do governo federal sem autorização do legislativo. Então, você quer deletar a agência? Delete. Você quer demitir pessoa? Demite. Você quer cortar um negócio? Corta. Você quer fechar departamentos inteiros? Fecha. Ah, mas são poderes ditatoriais, a esquerda falou. Todos os presidentes da Argentina, desde a redemocratização, tiveram isso. Todos. Nenhuma novidade aqui, ok? Isso permitiu que ele passasse o afuera dentro da estrutura de governo. Agências inteiras foram deletadas, coisas inteiras foram fechadas. Ele fechou a Receita Federal. Ele fechou a Receita. Aqui o Rafael ele pega assim também. Ele fechou a Receita Federal, mas criou um outro órgão com menos pessoas que vai fazer a mesma coisa que a Receita Federal. Né? A gente precisa também... Às vezes a história ela é um pouquinho... fechou, mas fechou, né? Morreu, mas foi pro céu, né? Tá ligado? No dia do aniversário dele, esse é absoluto ANCAP. Então tá, fechou, mas... Sim, fechou a Receita Federal. Agora é Receita não sei do que lá, com menos funcionários, menos... Foi bom, mas... Fechou a Receita Federal.
Tá bom que ele recriou uma agência muito menor e tudo mais, mas o cara falou, cara, não tem o que consertar, não tem o que fazer, não tem o que dar eficiência aqui. É melhor explodir a casa e refazer um negócio pequenininho e fazer uma agência menor aqui, que tá com menos cargos, tá mais enxuta e ela funciona aqui. Esse é o nível de reforma que eles fizeram. Como é que você acha que ele cortou o gasto estatal de 44% para 32% do PIB? Com esse tipo de coisa. E depois isso autoriza ele a fazer uma porrada de reformas em vários setores diferentes. Se você for ver a lei de bases, tem segurança, tem educação. Não, sim, ele tirou os piores funcionários lá de dentro, né? A gente tá ligado isso aí. Tem portos, tem dados de comércio internacional, tem tudo lá dentro. A gente podia ficar horas discutindo isso aqui, mas eu acho que não interessa para 99,8% da população. O conceito central aqui é retirar qualquer coisa de poder do Estado, eliminar a regulação e deixar o mercado resolver. Show. Mapeia o que é pior, mata isso e vamos pra próxima. Ah, mas não passou tudo que ele gostaria. Beleza. Aprova o que é possível. Vai para as eleições legislativas de 2025, aumenta a sua base no Congresso, volta com aquilo que não passou, passa de novo, repete. Assim, isso aqui deu 2 regulações de setores por dia em média, porque daí depois foi criado o Departamento de Regulação e do Afuera lá, que é o de Stutzenegger, que é um dos secretários dele, o afuerador geral dele. São 2 regulações setoriais por dia saindo, cara, não tem como cobrir tudo. No total aqui são mais, se você contar desse setor e mais outras coisas, dá mais de 1.000 setores em que foi tudo alterado, tudo vapado. Fantástico. O que me leva ao corte de gastos dele, que é um dos conceitos centrais aqui. Para você derrubar a inflação, e, de novo, o Caputo explicou isso naquele discurso dele no dia 12 de dezembro, né, logo que eles tomaram posse. A inflação existia porque o governo tinha um déficit massivo que era financiado por impressão de moeda. Então, você quer parar com a inflação, você quer parar... Nós acompanhamos isso aqui, nós temos vídeos sobre isso, onde o custo para manter os órgãos públicos, a arrecadação não fechava. Aí eles imprimiam dinheiro e pagavam os funcionários públicos com dinheiro impresso. É o que vai acontecer com o Brasil daqui a 2 anos. Um monte de coisa, tem que parar o gasto. E o Milei, no discurso de posse dele, falou algumas 9 ou 53 vezes: no hay plata, acabou o dinheiro. E é importante entender que o tamanho do Estado é o que ele gasta, não o que ele taxa. Porque quando ele gasta alguma coisa, ele vai pagar isso ou com imposto, ou com emissão de dívida, ou com impressão de moeda, que é o imposto inflacionário, já explico. Então você precisa cortar o gasto do Estado, simples. E eles fizeram várias coisas pra cortar ali, mas só pra você ter uma noção. O Daniel, o Rafael é cheio das tatuagemzinhas, né, cara? O que tá acontecendo aqui no Brasil. O déficit do Brasil é financiado por emissão de dívida. Então é por isso que a gente tem um déficit nominal de mais de R$1 trilhão. Isso significa que é R$1 trilhão que está sendo tomado de crédito privado. Sabe quando você economiza e fala, vou botar em alguma coisinha aqui? Pois bem, isso é crédito privado. Você tá economizando e vai pra alguém. Tem muita gente que não entende isso, inclusive. Acho que você tá colocando lá e tá rendendo magicamente. Não, é porque alguém tá tomando do outro lado e usando pra alguma coisa, pagando juro, e o banco tá repassando parte do juro pra você, parte ele fica com ele, que é um negócio, certo? Isso significa que o governo brasileiro tá retirando do setor privado de crédito R$1 trilhão por ano pra financiar papete da Janja. Se esse R$1 trilhão ficasse na mão do setor privado, o que seria feito com esse crédito? Você entende por que a economia não tá crescendo? E daí quando o governo vai lá e corta gastos e fala, não vou mais tomar essa dívida, ele basicamente tá falando, eu não vou mais tomar ela, pode ficar pra você, setor privado, a um juro mais barato. É uma política de injeção de crédito. E o que aconteceu? Eles estavam cortados dos mercados internacionais de crédito, porque era um caloteiro, então eles estavam financiando o déficit com impressão de moeda, o que gera inflação, gera distorções, empobrece a população. E o que eles fizeram principalmente foi congelar o orçamento de 2023 e deixar a inflação roer para 2024 e reajusta só o que eu acho importante, o resto a gente não reajusta. Por isso que lá atrás, quando eu falei de salários do setor público ficaram no chão porque afuera, não tem o que fazer. Outra coisa, auditaram programas sociais e funcionários fantasmas e começaram a cortar toda a estrutura de Estado e congelar um monte de coisa. Eu vou entrar lá na frente nessa coisa de auditorias de gastos sociais, mas cara, foi um negócio surreal, assim, dezenas de bilhões de reais sendo gastos. Todos os anos, assim, fraudulenta. Faca e um monte de estrutura de Estado. Congelaram investimentos. Então, assim, tem alguma obra que tá quase pronta, termina. Ah, mas tá no meio, para. Ah, mas vai começar, para. Não faz mais. Chega. Cortaram subsídios. Tinha um monte de coisa subsidiada. A conta de luz, o governo ajudava a pagar. A conta de água, o governo ajudava a passagem, o governo ajudava a pagar. E tinha, inclusive, repasses federais para as províncias. É porque, assim, ciência política básica. Os argentinos têm uma necessidade muito fundamental de se sentir superiores ou diferentes do resto da América Latina, especialmente do Brasil. Então aquilo que a gente chama de estados, eles chamam de províncias, ok? É a mesma coisa.
Mas o governo federal repassava dinheiro para as províncias gastarem no orçamento deles. Então é basicamente o populismo das províncias financiado pelo governo federal. O Milei virou e falou, não, corta o gasto de vocês aí. Ah, mas vai cair a casa. Azar. Tá caindo a casa dos argentinos há anos. Agora é de vocês. Se vira, afuera. Fim. E cancelaram esses repasses e com isso conseguiram balancear o orçamento. E não só ter um superávit primário, quer dizer, o saldo das contas antes de você pagar. Pra ver o Brasil é só tu inverter esse mapa. É só tu inverter esse gráfico aí. Inverte o gráfico. Os juros da dívida. Pela primeira vez em 123 anos, a Argentina teve um superávit nominal. Isso é, mesmo depois de pagar os juros da dívida, ainda sobrou dinheiro. Ou seja, sobra muito. Cara, 80% da arrecadação do Brasil é pra pagar juros de dívida, velho. É pagar juros de dívida e aposentadoria. Muito mais recursos, em torno de 12% do PIB daquele dado que eu tinha aqui em torno de setembro, outubro, pode ser que caiu ainda mais. Em torno de 12% do PIB saiu da mão do governo pra ir de volta pro setor privado e falar, ó, cara, toca aí, faz o teu, bicho. Isso é pesado. Isso, em termos de conseguir recuperar a economia, é muito forte. O superávit nominal que eles conseguiram foi de um gap de 4% do PIB, mais ou menos. Então tem um gráfico na tela para você que mostra os resultados que os governos anteriores tinham, que era em torno de 3,5% a 4,5% negativo, e agora o Milei conseguiu 0,5% para cima. Então tá em torno de 4%, 5%, vamos dizer 4% só para facilitar a conta aqui, para ficar numa coisa um pouco mais pessimista. 4% do PIB da Argentina é 25 bilhões de dólares, ou 160 bilhões de reais no câmbio hoje. A economia da Argentina é em torno de 4 vezes menor que a brasileira. Isso é como se o governo federal brasileiro tivesse deixado de tomar de crédito e então colocado para iniciativa privada à disposição 640 bilhões de reais. Esse é o efeito da contenção fiscal que ele fez. O SUS custa 160 bilhões, para vocês terem uma base. Na economia produtiva. Por isso o PIB explodiu de crescer. Isso nos leva à inflação. A inflação é meramente um fenômeno monetário, ou seja, quando a quantidade de dinheiro em circulação sobe, o valor dela cai. Fim. Tem economistas socialistas de todo tipo que ficam tentando berrar com isso, que ficam tentando protestar isso, e todos os países que implementam o que eles fazem têm inflação estratosférica o tempo todo. Então, uma vez que você resolve o déficit, você pode congelar os mecanismos de impressão de dinheiro. Só que na Argentina isso era um problema um pouco maior. Deixa eu me alongar aqui um pouquinho mais para vocês entenderem isso aqui. Você não tinha só a impressão de moeda física. Você também tem criação de dinheiro digital dentro dos bancos. A maior parte do dinheiro hoje é digital. Você tinha outros instrumentos, que eram as LELIQs, que eu não vou nem entrar nisso, mas eram instrumentos de dívida que estavam dentro do Banco Central, mas são dívida, mas são moeda, mas se voltar... Depois você tem o câmbio, tem várias coisas dentro da economia argentina que existiam no governo Fernandes que geravam aumento da base monetária. Então é por isso que você vê o gráfico agora da base monetária na Argentina, ela continua subindo, inclusive muito violentamente, mesmo depois que o Milei toma posse. Porque nos primeiros dias eles pararam a emissão de moeda pelo governo federal para pagar o déficit, mas os outros mecanismos tinham que ser desligados com o tempo, que não dava fazer num dia só. Fazer o quê? Eles conseguiram desligar mesmo em julho. E eu fiz um vídeo mais extenso sobre isso, se você quiser assistir. Não que esse vídeo aqui não seja extenso, mas enfim, esse é o ponto que nós estamos agora. Eles conseguiram desligar isso em julho, e aí você vê, inclusive, se você tiver o gráfico na tela agora da inflação, por favor, você vê que ela cai primeiro de 25% ao mês para 4% e fica alguns meses ali tocando em 4%, que é ainda uma expansão de base monetária que estava acontecendo. Em agosto é o último mês que dá isso, porque julho eles desligam, agosto você tem ainda aquela inflação que vai seguindo, e aí ela começa a cair em torno de 0,3% a 0,5% ao mês, e agora tá em 2 e pouquinho recentemente, e vai continuar caindo. No patamar que tá agora, eles vão estar em inflação civilizada no fim do ano que vem. E isso desarmou o imposto inflacionário, que muita gente não entende o que é. E eu sei que os macacos aqui do canal já entendem, mas eu não tô achando que esse vídeo aqui vai ser assistido por socialistas. Eu tô pensando que eu tô dando pra vocês os argumentos para argumentar com outras pessoas. Então, reexplicando o efeito Cantillon ou esse imposto inflacionário. O que acontece? Quando o dinheiro entra na economia, ele não entra pra todo mundo igual. Então, quando o governo imprime dinheiro, ele cria moeda, alguém vai receber ele primeiro. Um funcionário público, alguém que é contratado pelo Estado, alguma coisa assim. Geralmente são as empreiteiras, a bolsa de valores. Então, geralmente, quando o governo faz a impressão de moeda, alguns setores mostram um certo aquecimento, né? Sim. E ele vai no mercado e gasta isso antes de todo mundo. Preços sobem.
Depois quem recebeu, ou seja, quem vendeu para ele, vai receber esse dinheiro e gasta tudo no mercado, preços sobem. Isso vai indo para frente. Em algum ponto, você tá recebendo dinheiro novo, beleza. Mas o preço já subiu tanto que ficou elas por elas. Então os primeiros ganharam dinheiro, os primeiros têm um poder de compra desproporcionalmente maior em relação aos outros por causa desse tempo do dinheiro circulando na economia. Tem um ponto de neutraliza, dali pra frente todo mundo tá recebendo dinheiro mais tarde quando a inflação já subiu. Então o poder de compra dele caiu. Os primeiros recebedores tendem a estar perto do Estado. Os últimos recebedores tendem a ser pessoas super distantes do Estado, trabalhadores bem distantes, que na prática estão pagando um imposto para os primeiros. É por isso que se você tem a minha idade, aí uns 34 anos de idade, eu tenho aí uns seus 30, 40 anos de idade, você tem, ou especialmente os seus pais têm, uma cultura de valorização do funcionalismo muito mais forte, porque nas crises de inflação do Brasil dos anos 60, 70, 80, quem que se deu bem? O funcionalismo, porque era o funcionalismo recebendo dinheiro imprimido pelo governo, ou dinheiro impresso. Imprimido, acho que não existe, né? Eu já falei imprimido algumas vezes também, eu deixo passar. Imprimido, eu não sei português direito, desculpa. Isso é. Eu ia falar assim, não, é que eu tenho o curso do Mairo Vergara, link na descrição de inglês, mais o curso de francês, não sei o que lá, o cara é poliglota. Receber por último os trabalhadores dos negócios. É por isso que muita gente quebrava. É por isso que muita gente tinha poupanças destruídas. Então é por isso que quem não estava entendendo nada, olhava e falava, cara, o funcionário público tá bem. O trabalhador não tanto e o empresário então é fudido. Então o que eu quero que meu filho seja? Funcionário público. E é por isso que a galera que cresceu agora depois do plano real, que não viu o que é inflação, tem uma mentalidade empreendedora muito mais forte. Porque embora o funcionalismo tenha ganho bastante dinheiro de lá pra cá, e ganhou mesmo, não tem todos esses traumas, desses choques tanto assim. Então você vê que isso aqui tem efeitos, inclusive, culturais, sociais importantes. E, obviamente, eliminar esse imposto inflacionário ajuda a aumentar a renda das pessoas mais pobres e das pessoas mais simples. Por isso que a pobreza caiu. Outra coisa também que ele fez, auditoria de programas sociais e cortes de gastos. De novo, não tem como eu entrar em todos, mas tem dois que são extremamente simbólicos. Pra vocês verem o nível do absoluto. Caralho, que tava aquele negócio. Quem fala várias línguas é troglodita. Desculpem o meu francês. Eles tinham um programa chamado Potenciar Trabalho, que era basicamente um Bolsa Família para pessoas desempregadas para ajudá-las a arranjar emprego. Alguém arranjava emprego naquilo ali? Lógico que não funcionava. Mas, era uma desculpa bonitinha. E ele era pago para 1.200.000 pessoas. Primeiro, ele era pago através de entidades, indiretamente. Então imagina que o Bolsa Família, na verdade, cai na conta da ONG do líder comunitário, e daí ele decide se ele vai pagar as pessoas ou não. Sim, esse era o sistema. Feudalismo de assistência social. É pior do que o nosso Bolsa Família, né? Pelo menos o nosso Bolsa Família cai na conta do cara, né? É por isso que, inclusive, tinha muitos protestos e daí, de repente, eles pararam. Você notou isso? Imprimido pode ser usado? Não sabia. Pois é. É porque as pessoas eram constrangidas, manipuladas, assediadas a irem nos protestos pra então receber os programas. Se elas não fossem, elas não receberiam o programa, que era o direito delas. Nem o Jornal Brasileiro falou disso, né? Imagina. Enfim. Não só o Milei acabou com isso, mas eles auditaram o Potenciar Trabalho. Falaram, cara, peraí, quem tá recebendo isso aqui? De 1.200.000 recebedores, eu sei que... Imprimido pode até ser certo, cara, mas soa errado, né, meu? Soa mal, né, nos ouvidos. O número é pequeno, mas é simbólico. 8.500 estavam trabalhando pro governo. Quer dizer, governo, vocês têm os dados de quem tá recebendo e quem trabalha pra você. E nem isso você cruzou pra ver se não tinha gente fraudando? Não. Nossa, e o resto? Primeiro, tinha 110.000 pessoas recebendo que não eram nem sequer argentinos. Ué? Eu posso receber? Auditoria simples. Pergunta simples. Vamos cruzar os dados do Potenciar Trabalho com... O Bolsa Família cai na bet, né? O Bolsa Família tu só escolhe qual a bet que tu quer. Cara, logo vai ter isso aí. Tu vai receber o Bolsa Família na Caixa Econômica... E aí na Caixa Econômica tu já vai lá e tu já faz os giros na hora ali, 30 giradas grátis. Dados de pessoas que saíram do país de barco ou de avião. Porque se você saiu de carro ou andando, de bicicleta ou de patinete, você pode ser uma pessoa simples que é um motivo legítimo. Agora, se você saiu de barco, você foi fazer um cruzeiro. Se você saiu de avião, você foi... Quantas pessoas estavam no Potenciar Trabalho e viajando? 10%. 120.000 beneficiados. Isso aqui é uma fraude de milhões. De bilhões, aliás, milhões não, de bilhões de dólares que foram jogados fora nesse programa,
faca todo mundo, cortaram o programa e remodelaram. Outro programa deles era pensões por invalidez, que já estava um pouco suspeito, porque você tinha 1.200.000 pessoas recebendo, mas aí eles falaram, vamos fazer um estudinho aqui por amostra. Gente, Pega 3.000 pessoas aqui e vê se tá legítimo ou não. Eles descobriram um nível de fraude de mais ou menos 80%. No! Você quer que eu fale o quê, cara? Durante o governo do Nestor Kirchner, em 2003, o marido falecido da Cristina Kirchner... Não, o caixa eletrônico do Bolsa Família vai ter aquela parada que tu mete aqui, ó, já gira as paradinhas na hora. Pi, 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 pi. No começo do governo dele, em torno de 80.000 pessoas recebiam pensão por invalidez. No fim do governo dele, em 2007, foram 225.000 pessoas recebendo pensão por invalidez. Presumivelmente, muita gente tropeçou e quebrou a perna nesse período. E ficou inválida. O número subiu de 225.000 em 2007 para 1,2 milhões de pessoas em 2024. Caraca! 5, 6 vezes de alta. Suspeito. Teve uma guerra, certo? né? E eles começaram a olhar e ver que tinha laudo fraudado, que tinha o mesmo raio-x sendo usado para justificar a invalidez de várias pessoas diferentes. Agora, o absoluto ápice... Aluga o raio-x, né? Aluga o raio-x. O prêmio disso aqui tudo foi quando eles descobriram um laudo de invalidez de uma pessoa fundamentado por um raio-x de um cachorro. Qual que é o nível de prejuízo dessa pensão por invalidez? É em torno de 3,4 bilhões de dólares por ano ou 21 bilhões de reais por ano nos câmbios de hoje aqui. Então isso aqui são 2 programas de amostra. A não ser que você ache que só esses 2 tinham problemas e todo o resto estava certinho, o que... Aí já é cachorragem. Se você quiser isso, eu acho que você poderia receber uma pensão por invalidez, porque claramente você não tem nenhuma capacidade, já tá perdido completamente. Todos os programas tinham isso. Todas as agências governamentais tinham isso. O que tinha de funcionário fantasma? O que tinha de fraude? O que tinha de corrupção nesse negócio maluco aqui? Afuera. E assim balanceou o orçamento. E falando de incompetência, corrupção e tudo mais, eu tenho que fazer um intermédio aqui. Caraca. Terceiro ponto maior. A corrupção... Você tá entendendo que dá pra limpar a fossa? Dá pra limpar. Até uma fossa dá pra limpar, irmão. Kirchner. Quando eu tava na posse no Milei, teve primeiro a Vila Ruel, que é a vice que desembarcou do carro lá, não sei o que, subiu a escada lá pra posse e tudo. Aí chegou o Milei. Desceu lá. Aliás, não, o Milei veio depois. Mas assim, falou Vila Ruel, falou não sei o que. Mas aí veio a Kirchner. Todo mundo vaiou. Comparando com o nível de gritos a favor do Milei, a intensidade sônica de gritos contra Kirchner foi alguma coisa entre 3 a 5 vezes mais. Todo mundo gritando, chora, chora, cachorra. Corrupto do Todo caralho. mundo xingando ela, mas com uma alegria. Foi assim... Vocês já estiveram no mosh pit de um show de metal? Não. Eu me senti num desses. O nível de corrupção dessa fodida. Ela foi condenada, alguns dias atrás, a 6 anos de cadeia e inelegibilidade pelo resto da vida, junto com o filho e mais um monte de gente, por um dos esquemas só. Um dos esquemas que pegaram. Empreiteiras, olha que coincidência, estavam desviando dinheiro das obras, recebiam a mais e pagavam propinas para os Kirchner via aluguéis fraudados das propriedades e hotéis dele. Isso é padrão. No Brasil as emendas parlamentares só servem pra isso. Foi provado, claro, ó, tá aqui, os caras confessaram, tá aqui o dinheiro, tá aqui não sei o que, não tinha nada alugado, vocês estão recebendo aqui. Foi uma puta grana, seu bando de bandido, 6 anos de cadeia, inelegível pelo resto da vida. O que, adendo, por que no Brasil a inelegibilidade é 8 anos? Se o cara roubou, né, mas 8 anos depois tá pago. É, só tu olhar o Collor, né? Não, por que não é pra vida? Eu não entendo. Ou melhor, por que não é execução? Sabe, Seria é o mesmo mais princípio legal. de, sei lá, castração química. Tipo, o cara é um pedófilo. Ele abusou de crianças, ok. Agora você não vai mais funcionar. Por quê? Porque vai se foder, meu irmão. Não. Pra pedófilo não é castração química, não. É tiro na nuca. Tiro na nuca. Simples.
Não é um conceito complexo. Outro caso foi Fernandes, o ex-presidente da Argentina. Foi descoberto, tinha um esquema de corrupção, em que ele obrigou o governo argentino, enquanto ele era presidente, a usar uma empresa de intermediação de seguros para comprar todos os seguros do governo. Quem é o proprietário da empresa de intermediação de seguros? Um doador de campanha dele. Não, mas espera, a empresa estava provendo algum serviço de fato assim? Não, eles só estavam vendendo seguros de outros e levando uma margem em cima. Tinha alguma necessidade para isso? Nenhuma. Assim, eu não tô acusando ninguém, tá? É só uma analogia, calma. Segurem-se os advogados. Mas é como se o Lula falasse assim, todos os móveis eletrodomésticos e coisas a serem comprados pelo governo federal têm que ser comprados da Magazine Luiza. Precisa? Não, mas é que tem que usar o marketplace dela. Você não é apoiadora sua e tudo mais? É. Foi o que aconteceu na taxa da Shein, da Shopee, do AliExpress, né? Comprar do AliExpress direto não podia, mas agora comprar do AliExpress dentro da Magazine Luiza agora pode. Cara, tá escrito. Os esquemas de corrupção, tá aí, cara. É isso, basicamente. E durante a investigação, e ele tá respondendo por isso e vai ser condenado fatalmente aqui, abriram o celular dele. E as mensagens internas. E do nada, a esposa dele viajou pra Espanha. Sumiu. No dia seguinte saem as denúncias dela. Ela falou com o jornal e deu as denúncias, porque ia vazar de qualquer forma. Tinha mensagens dentro do celular do Fernandes, dela, aonde, depois que ele espancava ela, grávida, ela tirava fotos das lesões e mandava pra ele, pedindo pra ele parar. Ué? Tá, mas e por que a mulher não jogava isso na imprensa? A imprensa ia devorar o cara. Ah, cara, eu não... Essas histórias eu não consigo... Eu não tanco essas histórias, irmão. Ah, a mulher apanhava há 8 anos do marido. Ah, nesse caso era simples de se resolver. Não era só jogar pra imprensa. Não era só tu jogar pra imprensa essa história? Ah, velho. Sei lá, velho. Eu não consigo tancar, velho. Eu não consigo tancar. Na minha família já teve caso de gente que batia na esposa. E, cara, foi resolvido, cara. Pegou 5, 6 irmãos lá, cada um pegou um pedaço de pau, quebraram as 2 pernas do cara, resolveu a situação, cara. O cara nunca mais mexeu com ninguém. E ele não parava. Eu não tanco. Essas histórias de mulher que fica apanhando por não sei quantos anos... Nesse caso dela, ao meu ver, é pior ainda. Porque, cara, ela só enviar um WhatsApp pra um jornalista. Era só isso. Acabava o governo do cara. Isso passado, próximos passos da Argentina. Quais são os óbvios aqui? Vai continuar todas essas reformas, desregulações, vai ter privatizações e tudo mais. Agora, o principal é, primeiro, vai ter, em algum ponto 2025, o fim do cepo cambial. O fim dos controles de câmbio. O risco do país está caindo, eles têm reservas de dólares crescentes, está tudo indo bem, a brecha cambial praticamente desapareceu, então agora é uma decisão executiva de tentar remover isso. E o que eles estão fazendo é que, assim, se você tirar esse controle de câmbio e der errado, você pode quebrar o país. Então eles estão tentando fazer isso meio limpinho, vamos fazer o seguinte, ó. Qual que é o limite de importação aí pra... Mandou R$5. Segundo Lula, se ele for corintiano, está tudo bem. Ah, se é corintiano, pode bater na mulher uma vez por mês, né? Pode crer, o Lula falou essa porra, né, meu? Mas se fosse o Bolsonaro falando uma porra dessa? As pessoas importarem maquinário e coisas do que para as empresas deles. $100 mil mês, só pra $500 mil. Semana que vem a gente discute subir mais. Qual que é o imposto, não sei o que, tira. Vamos subir. Quantos dólares as pessoas podem comprar em viagens? Tanto. Sobe 6 vezes aí. Isso tá acontecendo. Toda semana tem algum anúncio de alguma coisa sendo relaxada no cepo, ao ponto em que eventualmente ele só sai. E, não obstante o fato que eu falei que você tem que fazer essas coisas arrancando tudo de uma vez só, se aqui você errar, você quebra um país. Então eu concordo com a ideia de vamos calminho, até que um dia você fala, gente, a gente removeu tudo basicamente, agora vai, toca só. E não só isso, o que eles estão discutindo é também falar,
deixa eu fazer todos os contratos, consumo, salário, que você quiser, pode ser tudo em dólar. Você só vai precisar pagar imposto em peso argentino. O que basicamente vai fazer o peso argentino ser comprado por algumas empresas e pessoas na hora de pagar impostos ou alguma coisa assim. E eventualmente alguém vai inventar uma empresa onde você só paga ali, os caras fazem o câmbio dentro por algum app lá e paga, você nem sabe o que tá acontecendo. Então, na prática, isso dolarizaria a economia, mas não é uma dolarização obrigatória, no sentido de que é obrigado a usar o dólar, mas claramente a ideia deles é falar, cara, usa a moeda que você quiser, velho. Você pode fazer o que você quiser, pode ser dólar. Cara, mas no momento que a população puder escolher entre duas moedas, tu vai escolher o peso com histórico de inflação, ou tu vai escolher o dólar com histórico de não ter aquela inflação. Pô, tu vai escolher a moeda menos pior, né? É simples, né, cara? E depois vai todo mundo partir pro Bitcoin. Dólar pode ser escambar o Bitcoin, todo faz, voa. Poxa, é óbvio, né, cara? Então você tem uma livre competição de moedas que vai terminar com o Bitcoin e o dólar ganhando. E talvez um pouco de euro, alguma coisa ali pra alguém que quer ser Nossas menstruações. E isso vai atrair investimento, isso vai dar mais estabilidade pro país, isso vai atrair reservas e continua essa espiral positiva de desenvolvimento econômico. Segundo, reforma tributária. Eles anunciaram... A Argentina hoje tem mais de 100 impostos diferentes. Eles anunciaram que eles querem facar 90% deles. Vai que nem o Brasil, faz imposto único. Não 90% da carga, calma, respira, segurou. Ok? Mas eles querem cortar 90% dos impostos existentes e resumir isso em alguns poucos impostos, o que reduz uma carga burocrática muito grande, então isso é bom. E falando de reforma tributária, a gente teve a reforma tributária aqui no Brasil, que saiu uma... eu cometi o erro de achar no primeiro momento que seria uma boa ideia e apoiei. Errei! Fui moleque, acontece, desculpa. Eu, desde o primeiro momento, falei que ia ser uma bosta. Sabe por quê? O André é mais inteligente que o Rafael Lima? Não. O André tem curso de economia? Não. É porque era a reforma tributária do PT. Era a reforma tributária de um partido socialista. Ela ia ser boa ou ela iria ser ruim? Não precisa. Cara, você não precisa ter Master Business Administrator. Você não precisa... Você pode ser uma pessoa normal. É só você olhar quem está fazendo a reforma. Pô, vamos deixar a reforma do não sei o que lá pra quem? Pros narcotraficantes, tá ligado? Então ela vai beneficiar os narcotraficantes ou a indústria nacional? Sacou? É só deixar de ser idiota. É só deixar de ser imbecil, tá ligado? Mas é uma desgraça. A gente vai ter agora a maior IVA do mundo com um monte de problemas lá dentro. E você pode não saber o que vai acontecer com você agora. Você tem uma empresa agora, você pode olhar e falar, o que tá acontecendo aqui? Então você pode olhar só tributariamente pro Brasil e falar, socorro. Pois bem, temos um novo parceiro aqui no canal, ok? Que é a Safe Contabilidade. A Safe Contabilidade é feita por libertários e eles podem te ajudar, se você tem uma empresa que vai ser afetada pela reforma tributária, que é basicamente ter uma empresa, a entender o que vai acontecer, quais são as consequências, como se planejar, o que fazer, todo o processo, e a lidar com a contabilidade do dia a dia da sua empresa também e ajudar a proteger você contra as maluquices estatais. Então, se você tem interesse em ter uma contabilidade libertária do seu lado, o link deles vai estar aqui na descrição e nos comentários do vídeo. Vai ter fontes ali e tudo mais, as outras coisas que eu recomendei, eles vão estar ali no meio. Contatos, cara. E também, em 2025, eu quero... Ou também você pode não contratar a Safe, né? Eu não vou falar o que eu ia falar. Deixa quieto. Focar esquece, muito mais em criar uma comunidade libertária no Brasil. Ok? Eu acho que isso do Milei nos inspira, nos dá vontade de dar uma abertura de esperança aqui. Eu acho que é importante a gente ter não só as ideias, mas a gente ter esses espaços. E a gente vai lançar isso lá em 2025. Vai ter cursos, vai ter espaço de discussões, vai ter várias coisas. E agora vai ter equipe pra gerir isso muito melhor. Então eu sei que eu já tentei fazer isso em outras vezes e foram passos, foram aprendizados, mas agora a gente vai investir a sério nisso mesmo. E agora a gente já tá abrindo as inscrições. Primeiro porque ajuda a gente. Então você pode se inscrever lá com só R$30 mensais ou até R$1.000 mensal se você quiser ajudar a gente, obrigado. Isso ajuda a financiar o nosso projeto agora e a gente já tá montando esse produto. Então, que produto? Você pode deixar pra assinar ele lá, mas agora... Pô, pisquei e não escutei. Também se você já assinar, primeiro que você tá ajudando a ideia Podcast a funcionar, você tá ajudando também a financiar o desenho e estruturação desse projeto e tudo mais, e dando pra gente mais possibilidades
pra gente ter equipe, pra gente ter mais produtos, pra gente ter mais profundidade ali quando a gente for lançar. Então a ideia é ter um espaço de aprendizado, um espaço de leitura, ter um espaço de contatos entre as pessoas, ter uma gestão de comunidade ali, pra começar a criar laços aqui. Eu sei que tem dezenas de milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo, e eu preciso que vocês se conectem mais. Eu acho que a gente não pode achar que liberdade vai ser feita por um canal ou uma pessoa, isso não existe, é um esforço de uma comunidade libertária, e eu acho que a gente precisa ter isso também pra criar um lugar, não só pra nossa própria evolução, pra nossa própria defesa também, mas pra criar um lugar agradável, legal, que as outras pessoas olhem e falam, cara, não é só um pessoal discutindo livrão de economia chato pra caramba, mas, pô, rolê legal, quero fazer parte disso, essas coisas importam, sabe? Eu acho que nesse caso aqui o Rafael tá certo mesmo, temos que nos aliar, temos que nos ajudar pessoas que pensam parecido com a gente, né, cara? Eu tô pegando uns produtos aí, eu tô fazendo as paradas pro ano que vem aí, cara, todo mundo que tá envolvido comigo é libertário, é gente que odeia o Estado. É isso aí, tá ligado? É só esse tipo de gente que eu quero em volta de mim, em volta da minha família e tal, tá ligado? É só isso. Ó, o RJ, é por isso que eu sou membro aqui. Valeu, RJ, obrigado, meu querido. É isso aí, cara, tá ligado? Não, nesse caso, o Rafael tá mandando bem. Então, enfim, se você quiser apoiar a gente nesse projeto, o link vai estar aqui na descrição pra você poder se inscrever. R$30 vai ser o valor mínimo, mas se você quiser dar mais, 50, 100 mensal, milão, segue o teu coração ali, ok? Link vai estar na descrição. Voltando ao Milei. Outra discussão muito importante para o mundo, especialmente pra gente aqui no Brasil, tem uma conversa de um acordo de livre comércio Argentina e Estados Unidos. O que tem um problema chamado Mercosul. No Mercosul, você, país que está membro dele, como Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, etc., para você negociar um acordo, o resto do bloco tem que autorizar. O Mercosul autorizaria a Argentina a ter um acordo de livre comércio com o Brasil? Com Estados Unidos, aliás. Novo presidente do Uruguai agora é de esquerda, você tem o Lula, você tem a chance de vetarem alta. Então o Milei já virou pro Mercosul e falou, gente, vamos ter que mudar o estatuto aqui pra poder fazer acordo comercial sim. Ou eu vou de afuera. E deu, é isso aí. O Mercosul vai mudar esse estatuto? Não, claro que não. Eu não sei. Não vai. Mas... Rafael, não vai. Se você botasse uma arma na minha cabeça e falasse, você tem que ter uma opinião ou eu atiro... Não vai. Eu acho que não. O que significa que a Argentina sairia do Mercosul, que é óbvio. O que significaria que a parte da economia brasileira que faz comércio com a Argentina ia tomar um pedala meio complicado aí. Que dá insistir no Mercosul. E, especialmente, as eleições de 2025. Porque agora eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo agora. Não tem nenhum... Fora o cepo cambial, as coisas de um tratado de livre comércio e tudo mais... Toca. Agora, 2025 vai ter as eleições legislativas, que vão ser um marco muito importante, que vão aumentar o poder legislativo dele, e, obviamente, isso vai significar que em 2026 vai ter reformas ainda mais profundas. E aí a gente precisa discutir o longo prazo disso. Porque aqui eu tô discutindo 25, mas vamos dar um passinho pra trás? Ok? O foda é que é o primeiro ano do Milei, né? É o primeiro ano do Milei. E pensar aqui. O histórico econômico é que quando países fazem reformas no nível do que o Milei tá fazendo, economias crescem em torno de 10% por uma década. Ok? Às vezes 7, 8, 9, 10, 12, qualquer coisa assim. É em torno de 8, 10% por uma década. O que é uma dobrada ou triplicada de riqueza em 10 anos. Isso seria um golpe existencial na esquerda argentina. A esquerda argentina não vai conseguir existir. Não, acho que é nem na esquerda argentina, cara. Eu acho que é um golpe existencial na esquerda meio que mundial, né? Porque o cara tá dando o exemplo de como fazer um país dar certo. Como que o país dá certo? Com menos Estado. Ponto. Ponto. Esquece ideologia de gênero, esquece banheiro unissex, bissexual, esquece aborto, esquece tudo. A única pauta que importa é a pauta econômica. Ponto final. Depois que nós estiver arrotando nota de $100, a gente conversa sobre banheiro, a gente conversa sobre qualquer outro tipo de merda que vocês quiserem conversar. Mas de primeiro vamos ficar milionários. Mas do jeito que o Lula tá, nós vamos ficar milionários logo, né, cara? Logo o salário mínimo vai ser R$200 mil. Depois disso. Claro, isso depende do Milei ter um bom resultado legislativo ano que vem, que eu acho que vai acontecer. Depende da reeleição, que tá mais distante. Depende da continuidade desse plano e tudo mais. Tem vários Cs aqui. Mas vamos... E se cesse?
E se esse absoluto despenteado vai lá e mete 10% de crescimento médio em 10 anos? Por 10 anos. A esquerda argentina acabou. Mas isso leva a outras consequências que me levam ao meu... Se o país ficar rico, eles não vão precisar de um estado de welfare, né, cara? Quinto ponto e meu ponto final, que é a batalha de narrativas. Agora já tem dados bons saindo, e você vê os jornais brasileiros capitulando envergonhadamente. Teve uma notícia de algum jornal, acho que foi a CNN ou BBC brasileira, não sei, que falou assim, o governo argentino projeta pobreza de 39%. Tipo assim, não é que tá, é que assim... Eles afirmam que os cálculos deles indicam que está. Tipo, eles estão tentando de alguma forma falar assim, não, mas veja bem, pode ser que, né? O pessoal tomou muito vinho, né? Se exaltou. Ó, o Milei cortando tudo que é tipo de imposto. E aqui o governo se preparando pra taxar nossos doguinhos. Exatamente, Luiz. Vão ter que pagar imposto sobre pet. Cara, nós vamos ter que pagar imposto sobre pet. E eu acho um absurdo. Cara, eu acho que, assim, cara, não sei, cara, quem foram as pessoas que cadastraram os seus animais no GovBR? Quem foram as pessoas que fizeram isso, cara? Essas pessoas têm problema mental, cara. Meu Deus! Meu Deus! Mas você vê os jornais capitulando agora e ainda não tá óbvio pra todo mundo. Imagina 2025 o cara crava 5% de crescimento. 5, 8, 9. Imagina 3, 4, 5 anos disso. Qual que é a influência disso? No Brasil a gente vai ter o completo oposto. Imagina nós, 4 anos, perdendo 20% de poder de compra durante 4 anos. Uau, que legal! No final do governo do Lula, o teu dinheiro vai valer menos da metade do que ele valia quando o Lula entrou. Uau, que legal! E aí, quem sabe, você seja mais um dos bovinos gadosos que precisa pedir um Bolsa Família. Yes! E aí você entra no curral eleitoral e também intelectual. Yes! Isso na América Latina. A Argentina elegeu um libertário e o cara vai lá e espanca de crescer. Não tem muitos partidos prontos pra pegar isso. Eu sei que no Equador tem, Valeu, no Daniel. Brasil a gente tem o Novo. No Paraguai eu acho que tem, mas o Paraguai tá ok. Chile... sim. Peru tem um... Peru talvez, tem... Ok. Colômbia não tem... Eu não acho que tem muita gente pronta pra colher isso aqui. Mas vai ter uma colheita política disso aqui na América Latina. Então vai ter uma guerra de narrativas em cima disso, porque mídia mainstream, todo mundo vai tentar esconder isso aqui. Agora, se não for escondido, qual é o impacto na população, na vontade popular de reformas disso? Qual que é o impacto pro crescimento de libertarianismo no mundo? O que me leva ao ponto que eu abri lá no vídeo, eu quero encerrar discutindo ele. Existe um pêndulo de direita acontecendo no mundo agora. Você tem o Trump, você tem o Musk junto do Trump, porque eu não acho que o Trump vai ser libertário. Eu acho que ele vai ser melhor do que o Trump 1, que foi protecionista pra caramba. Porque assim, colocando o Musk lá e tudo mais, vai ter um negócio. Agora o Milei tá ali junto. E eu sei que tem gente que fala assim, mas eu não gosto do Trump, eu gostaria que o Milei estivesse se alinhando aos libertários. O Partido Libertário Americano, se melhorar muito, é uma piada. Se melhorar muito. Elas aprontam também. Muito. O Partido Libertário Americano é uma piada. Você quer que o Milei converse com quem? Tipo assim, você é um líder de direita isolado. Em off. Dá uma olhada aqui. Fazendo biscoito de Natal. Biscoito de Natal não, né? Já que passou o Natal. É muito bom. Lado na América Latina. A posição oficial ideológica da maior parte dos presidentes da América Latina é que se eles pudessem fuzilar o Milei, eles fariam isso. Massa. Você quer que ele converse com quem? Ele tem que conversar com alguém. Então ele foi lá e conversou com o Trump. Eu não gosto da Meloni. Ele tem que falar com alguém, não. Vai conversar com quem aqui na América Latina? Um bando socialista? Europa. Ele vai falar com o Macron? Ele vai falar com o Trudeau? O primeiro-ministro britânico lá, que parece quase um Chad nazista. Vai falar com esse cara? Não. Vai falar com o governo maluco lá da Espanha? Não, ele vai falar com quem tem pra
conversar. Política você faz com quem discorda de você, porque quem concorda com você já não precisa fazer, né? A gente só vota junto. Política você faz com quem discorda de você, mas está disposto a conversar. A Meloni está disposta a conversar. Eu gosto dela? Não, lamento. Mas claramente é a menos pior que a Itália tem pra oferecer. Claramente. Exatamente. Ele tá conversando com o Trump, ele tá conversando com esses líderes. No Canadá, o Trudeau vai cair, vai entrar o Poilievre. Eu não gosto do AfD na Alemanha. Eu lamento o AfD na Alemanha. Lamento. A Alemanha vai botar o terceiro Reich no poder, né, cara? A Alemanha tá louca pra começar a Terceira Guerra Mundial aí, cara. Agora, se eles quiserem ouvir, assim, 10, 20% do que o Milei tá falando, eu vou ser contra. Eu vou reclamar. Se essa direita global que tá vindo agora ouvir 20, 30% do que o Milei tá falando, fizer 20, 30% do que ele tá fazendo... Qual? O Milei, cara, o Milei vai ser um expoente tão grande, tão importante nos próximos anos para a economia mundial, que eles vão falar como é que esse país saiu de uma crise econômica gigantesca, 130% de inflação ao ano, para dar lucro. Como? Como que foi feito isso? Qual foi a mágica? Daí os caras vão ver, diminuir o Estado e aumentar a liberdade econômica. Ah, não, veja bem. Aí já também não, né? Também não vamos, né? Não precisamos ter com tanta sede ao pote, né? Vamos devagarinho, dentro das 4 linhas. Aí volta o Bolsonaro, dentro das 4 linhas, não sei o que lá. Qual é o efeito econômico que nós vamos ter? Qual que é o tamanho do golpe da esquerda que nós vamos ter nisso? Qual que é o tamanho dessa retomada de uma direção positiva para o crescimento não só econômico, mas civilizatório da humanidade que a gente sabe que está ameaçado? O que eu mais gosto do Milei é o fato de que ele está provando um conceito extremamente difícil no lugar mais difícil possível, certo? Que se ele tivesse sido eleito de alguma forma, imagina, todo mundo tomou muito schnapps e foi eleito um libertário na Dinamarca. Aí ele vai lá, faz tudo isso, pau, o país cresce. Você sabe o que todo mundo ia falar? Mas é um país desenvolvido, industrializado, na União Europeia, integrado, que é uma cultura diferente, porque pá. Não, o cara fez na fucking Argentina, bicho. Inclusive, eu acho que isso matou a desculpa de um monte de brasileiro, porque eu via muita gente falando, ainda vejo, desculpa, não perdoo mais. Ah, não, mas é porque a gente nunca vai conseguir explicar a liberdade para as massas, porque as pessoas são inerentemente socialistas, porque o pobre, porque não sei o que. O Milei foi eleito na Argentina, acabou a tua desculpa, meu irmão, entendeu? Cava um buraco no chão, escreve todas as desculpas num papel, enterra ali, sepulta, coloca a lápide e para de ser besta. Sabe como que nós vamos ensinar libertarianismo pro brasileiro? Eu vou ser bem franco aqui, anotem isso que eu vou falar, anotem, é uma coisa bem importante. Com o novo IVA, com o imposto único, só pra vocês terem uma ideia, 55% de todo mundo que trabalha no Brasil trabalha no segmento de serviços. O setor de serviços hoje paga 8% de imposto. Com o IVA, o setor de serviços vai passar a pagar 32% de imposto. Um aumento de 16% de imposto. Não, 16 não, né? Quanto é que é? 32 menos 8? Dá 26. Dá bastante. O cara vai deixar de pagar 8% de imposto para pagar 32% de imposto. Então 55% do Brasil vai 55% do Brasil vai sair de 8% de imposto para 32% de imposto. Olha que lindo e que maravilhoso. E aí, assim que você vai ensinar libertarianismo para as pessoas. Ué, por que o preço de tudo está aumentando pra caralho? Por que será? Por causa do IVA. É 24, né? 8, 16, 24, 32. Se vai ter que pagar 32 e hoje paga 8, é 3 vezes 8, 16, 24. Vocês estão certos. Eu fiz vezes 2. Não tem mais desculpa. Ele tá provando o conceito de libertarianismo na Argentina. Em 9 meses. Ele conseguiu derrubar a pobreza pra antes dele tomar posse. Pra baixo de antes dele tomar posse. Ele conseguiu retomar o PIB. Imagina se você mete uma dessa aqui num país europeu. Imagina se você mete isso aqui numa Alemanha da vida. Vai acontecer? Lógico que não, mas imagina.
Imagina você faz 1/3 disso aqui nos Estados Unidos. Qual que é o resultado? Então, assim, se isso for absorvido pela direita, mesmo que parcialmente, nós temos um avanço. Nós temos um avanço pro libertarianismo. E vai demorar. Vai, para encerrar. Se você é cristão, o que você acredita? Você acredita que o literal Filho de Deus veio pra Terra e estava fazendo milagres na frente de... Tipo, na sua cara. Um milagrão na sua cara. Ressuscitei Lázaro na tua cara, meu irmão. Fala dele. E a mensagem dele não era muito complicada. Não era isso aqui, entendeu? Ah, mas a Bíblia é grande. Cara, a mensagem de Jesus não era. Cabia num panfleto, tá? Mataram ele. Então você não pode achar que você vai chegar com uma mensagem complicada sem fazer milagre. Quer dizer, se bem que isso aqui... O Milley fala de las forças de los cielos. Depois o pessoal... Depois eu sou carismático e ainda tem gente que tem dúvida, né? Mas... Você não pode achar que você vai vir com uma mensagem super complicada sem fazer milagre e tudo mais e todo mundo vai entender. Não vai. Vai demorar. As grandes... Matheus, o Rafael é bom, mas ele tem probleminha, né? Tem. Acho que todo mundo que é libertário tem, né? O dele, o meu é mais aqui dentro, o dele é mais físico, né? Ele precisa dar uma chacoalhada na cabeça e tal, né? Mudanças ideológicas importantes na história da civilização não foram instantâneas, elas demoram. E essa é a vida. É assim que as pessoas são. Agora, claramente nós temos uma semente de uma coisa gigantesca acontecendo aqui. Se isso não te dá uma luz, uma esperança, uma alegria, e toda essa mensagem de Natal pra você, não é porque eu atrasei o vídeo 10 dias, ou que eu esqueci a data de posse dele pra fazer o vídeo de um ano. Não. Foi intencional pra ser uma mensagem de Natal. Essa vai ser a minha narrativa. Se não for o caso, é culpa dos memes. Eu acho estranho todas as pessoas que estão conversando e fecham muito os olhos. Tá ligado? O cara que fecha os olhos pra falar, né? Parece que o multithreading não tá funcionando. Sabe quando o cara fala, enxerga, vê, escuta ao mesmo tempo, né? E parece que pro cara pensar, o cara tem que fechar os olhos pra botar mais processamento num lugar. Se isso não te dá uma mensagem de esperança, cara, eu... não sei o que te falar. Me dá uma mensagem de esperança de eu poder fugir pra Argentina, porque eu tô a um tanque de gasolina de chegar na Argentina. Vocês, eu não sei. Eu vou continuar tentando. Mas isso aqui vai ser interessante de acompanhar ao longo dos próximos anos. Vai ser bem interessante. Feliz Natal. Por esse vídeo é isso. Tchau. Feliz Natal, Rafa. Tamo junto, cara. Cara, olha só. Vai ser bem legal acompanhar essa saga do Milley nos próximos anos, até porque a gente acompanhou a saga do Fernandes nos últimos anos, né? E o desastre econômico que foi a Argentina. Agora vai ser acompanhar o Milley para ver o que tá acontecendo. O bom exemplo que ele vai dar pro resto do mundo e ver países aí socialistas morrendo de inveja dessa porra toda, né? Vai ser muito bom, Galera,